CAP Antulo 241, o Forte Irmã Libra O mais novo. An Euro e Entan Libra O An Copyright isso. Em An Libra O Este An sobrescrito 3 Timo, porque dessa forma, N An sobrescrito 3S, como uma família, podemos nos reunir novamente. An Euro. AP An sobrescrito 3S saber que tudo foram preparativos de seu irmã Libra O mais novo, Shugyu se sentiu bastante aliviado, porque isso provava as habilidades de seu irmã Libra O mais novo. Ele ficou ainda mais feliz quando ele viu que cada membro da família estava repleto de sorrisos contentes como se todos eles tivessem superado a dor de perder a família deles. Aquilo provou que sua família Shu era bem forte. Também copyright M, apenas sobrescrito 3S a atual família Shu experimentar aquela mudança, eles em An Libra O mais tinham barreiras entre si como antes. Eles entenderam a preciosidade de uma família e daquilo, eles se tornaram mais An sobrescrito 3 Timos. Aquilo era algo que ele queria ver. An Euro e Irmã Libra Ogil, Vokan precisa melhorar rapidamente. Em An sobrescrito 3S precisaremos depender de sua Protean Libra O, An Euro Shuil deu uma risadinha e disse. An Euro Exingil, a atual família Shu será gerenciada por Vokan. Em An sobrescrito 3S precisaremos depender de Vokan. An Euro Shu e também copyright M sorriu alegremente. Apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras das duas pessoas, Shugyu Aprincampio ficou confuso e rapidamente, o rosto feliz instantaneamente se entristeceu enquanto ele sorriu amargamente e disse. An Euroese fosse antes, de fato, eu poderia reconstruir a família Shu junto a todos. Mas eu atualmente sou um aleijado. Eu posso sequer usar alguma forma, sem mencionar proteger todos Vokan S e ainda mais, sem mencionar gerenciar a família Shu An Euro. An Euro e Irmã Libra Ogil, que tipo de piada Vokan estiam fazendo? Vokan se tornou um aleijado. Em An Libra O aconteceu um milagre a Vokan e em An Libra O se tornou uma pessoa poderosa do reino profundo. An Euro Shu sorriu docemente e disse. An Euro Exingil, N An Libra O Kaan ou e mais de N An sobrescrito 3S. Todos sabem sobre isso, e An Euro ao mesmo tempo, a multidão Libra O Atran S deles sorriram todos, como se da perspectiva deles, o que Shugyu acabou de dizer fosse realmente apenas uma piada. An Euro e um milagre aconteceu. Me tornei uma pessoa poderosa do reino profundo. Shushu é, o que Vokan S este An Libra O falando. Que besteira todos este An Libra O falando, An Euro. Naquele instante, a face de Shugyu mudou grandemente, enquanto ele apontou na multidão Libra O e berrou furiosamente. Pelo que ele viu como um aleijado, era como se ele estivesse sendo zombado quando ele estava sendo descrito por eles de tal forma. An Euro e Irmã Libra Ogil, Vokan An Euro quando ela viu que Shugyu estava na verdade bravo, Shushu assustada recuou e ela em An Libra O sabia o que fazer. Também copyright M, todos os membros da família Shu que estavam em cena descartaram os sorrisos anteriores e N copyright Voa preencheu a cabeça deles. Atan copyright medo surgiu na face deles. Shuil foi a primeira a reagir àquilo e ela sorriu levemente em Shugyu e disse, An Euro e Irmã Libra Ogil, N sobrescrito 3S sabemos que ao mesmo tempo em que Vokan se deparou com um milagre, Vokan também copyright M recebeu um efeito colateral. Porém copyright M, Shu Feng disse que contanto que Vokan descansasse pacificamente por um momento, tudo ficará bem. An Euro. An Euro e neste momento, Vokan J An copyright um expert do 1 An graus N Anvel do reino profundo. 2 dias atrás, quando Vokan teve um pesadelo, o poder profundo de seu corpo foi emanado. Todos sentiram. Se Vokan N An Libra O acredita, Vokan pode sentir seu An sobrescrito 3 Pri o corpo por um momento. An Euro. An Euro Exin, Gil, N An sobrescrito 3S realmente sentimos. Naquele dia, eu quase fui esmagado a Tan copyright a morte por sua pressa An Libra O, An Euro ao mesmo tempo, Shungfei e os outros concordaram. Quando ele olhou nas Expression S Sun Copyright Res do grupo, embora Shugyu ainda tivesse uma cabeça enevoada, ele ainda tentou sentir seu An sobrescrito 3 Pri o corpo. Embora ele em An Libra O esperasse nada, sua Expression Libra O confusa instantaneamente mudou grandemente e foi substituída por choque indescritível.
Mudanças de virar os Khan Copyright US e curvar a Terra aconteceram ao seu Dantian e era completamente diferente do que ele entendia anteriormente. Naquele mesmo instante, camadas de aura incessantemente forte continuaram fluindo de seu Dantian e passava a Travan Copyright S de seu corpo. Aquela aura estava muito acima de energia espiritual e a Tan Copyright mesmo poder origem era deixado na poeira. Era poder profundo. Ele se tornou um expert do reino profundo. Shugyu sentiu como se ele estivesse em um sonho e sentiu que era inconcebível. A Tan Copyright mesmo seu corpo estava tremendo. Claramente, a cultivar Libra O dele J foi destruanda, em Libra O como ele misteriosamente se tornou algo Copyright M do reino profundo. Asterisco Ush asterisco. Para confirmar seu corpo atual, Shugyu repentinamente pulou da cama e bateu os P Copyright S com seus dedos. Como uma flecha deixando o arco, ele se atirou como o vento. A velocidade rápida como raio deixou a todos na sala chocados e seguindo aquilo, alegria insana apareceu na face deles enquanto eles seguiram para fora. Naquele instante, Shugyu estava parado no Peantil. Enquanto ele levantou sua Emian Libra O e Pean Copyright, poder profundo se moveu. De repente, ele lançou seu punho em Dirian Libra O ao Khan Copyright. O forte poder profundo condensou em um enorme punho e subiu. Eu realmente estou no reino profundo. Isso Enian Libra O Copyright um sonho, Enian Libra O Copyright, euro. Apenas sobrescrito 3S confirmar sua PRAN sobrescrito 3 Priaforan, embora Shugyu estivesse extremamente contente, ele também copyright M tinha suas DAN graus vidas, porque ele descobriu que em Libra O apenas grandes mudanças aconteceram em sua cultivar Libra O, a Tan Copyright mesmo suas pernas quebradas se recuperaram e eram como se estivessem ainda mais puldarussas e angais do que antes. Euro irmã Libra Ogil, tudo isso Copyright verdade. Vokan realmente se tornou uma pessoa do reino profundo. Euro quando ela viu aquilo, Shuil deu uma risadinha e disse. Ao mesmo tempo, toda a gera Libra O jovem da Fan Lia Shuenian Libra O Pean de deixar de aclamar. Antes, a pessoa mais forte na Fan Lia Shu era apenas Shuiwamba que estava no 1 graus N Anvel do reino origem. Por Copyright M naquele momento, algo Copyright M do 1 graus N Anvel do reino profundo apareceu e ele era a Tan Copyright mesmo Tean Libra O jovem. Como eles poderiam N Libra O ficar felizes? Ao Copyright M do mais, N Libra O apenas a cultivar Libra O de Shugyu os deixou felizes. Ao Copyright M de Shugyu, havia a Tan Copyright mesmo Shu Feng na Fan Lia Shu que tinha uma cultivar Libra O aterrorizante e estava atualmente fazendo a si mesmo mais forte. Também Copyright M, mesmo eles em Libra O precisavam mais se preocupar com cultivar Libra O, porque naquele momento, a Fan Lia Shu poderia verdadeiramente em Libra O ser comparável ao passado. Em Libra O importa que o Libra O medíocre era o talento deles, eles poderiam ter certas conquistas. Apenas sobrescrito 3S aquilo, Shuil disse a Shugyu para ir sozinho a Tan Copyright uma sala. Ela disse a ele que ela em Libra O sabia o que aconteceu a ele, mas o que Shu Feng disse era que Shugyu teve um milagre e por causa do efeito colateral, ele estava em um coma e em Libra O acordou. Contudo, ele apenas precisa de um período de tempo para descansar e em Libra O ele seria curado. Shugyu naquele momento seria um expert do 1 graus N Anvel do reino profundo e também Copyright M naquele momento, Shugyu seria o mestre da Fan Lia Shu. Naquele instante, Shugyu finalmente compreendeu algo. Embora fosse bastante inacreditável, ele ainda SUPS a razão Libra O pela qual suas duas pernas se recuperaram e ele tinha a cultivar Libra O do 1 graus N Anvel do reino profundo. Foi tudo porque foi concedido a ele por seu irmão Libra O mais novo, Shu Feng. Euro e Shuil, na verdade, eu estou bastante curioso. Que Emian Copyright todos Shu Feng usou para fazer a gera Libra O jovem de minha Fan Lia Shu disposta a sair de suas escolas e se juntarem todos aqui, Euro Shugyu perguntou curiosamente. Ele entendia a gera Libra O jovem da Fan Lia Shu extremamente bem.
Ele sabia que eles em Libra O eram pessoas Tean Libra O obedientes e especialmente a Pean sobrescrito 3S o extermínio de suas famílias e a dor de perdê-los, eles em Libra O se tornariam Tean Libra O amigáveis. Eles teriam profunda angua de Shufeng e seria possível a tan copyright mesmo de durar para sempre. Mas agora, eles foram capazes de serem Tean Libra O unidos e cada pessoa estava Tean Libra O feliz, como se o futuro fosse repleto de esperança. Eles sequer tiveram meia palavra de an sobrescrito 3 de u em rela an libra o Shufeng, ao invan copyright s, havia a tan copyright mesmo respeito oculto das palavras deles. Aquilo em an libra o fazia sentido, em an libra o significava que Shufeng deve ter feito algo. An euro e sobre isso an euro pode ser dito que Shufeng usou sua forma para convencer a todos. An euro. An euro é an por mil claro, ele mostrou aquela forma prometendo uma enorme quantidade de recursos de cultivar an libra o para todos. Oh, isso mesmo. Esses recursos de cultivar an libra o precisaram libra o ser manejados por Vocan. Cada MS, distribua alguns para todos ao mesmo tempo, porque neste momento, Vocan copyright o mestre de minha fã Lia Shu, an euro enquanto Shuil sorria, ela entregou um saco can sobrescrito 3 mico para Shugyu. Quando ele recebeu o saco can sobrescrito 3 mico, ele estava a tan copyright mesmo murmurando em seu cora an libra o. Como recursos de cultivar an libra o seriam capazes de transformar a fã Lia Shu naquele estado. An euro e can copyright US, isso an euro apenas sobrescrito 3S ele conferir os recursos no saco can sobrescrito 3 mico, sua face mudou instantaneamente e ele ficou completamente chocado. Ele descobriu com espanto que havia simplesmente inúmeras medicinas espirituais no saco can sobrescrito 3 mico. Medicinas origem eram a tan copyright mesmo contadas em dezenas de milhares e havia a tan copyright mesmo vean rios milhares de pean copyright rulas origem como também copyright em muitas e nestinha vez medicinas profundas. Aqueles recursos eram verdadeiramente aterrorizantes demais. Era sequer imaginável por ele antes. Tudo o que aconteceu hoje abalou a alma de Shugyu de novo e de novo. Ele apenas se acalmou apenas sobrescrito 3S um bom momento e ele suspirou e disse, an euro e a tan copyright que este ande o meu irmã Libra o mais novo cresceu, an euro. CAP Antulo 242, o dia da batalha arranjada. Hoje era um grande dia para a escola de segunda classe da Província Ejar, a escola Dragon Libra o Ejar. Quase todos os descâmpulos da corte externa, descâmpulos da corte interna e a tan copyright mesmo descâmpulos do N Graus Cleo pararam a cultivar an Libra o externa e retornaram para a escola Dragon Libra o Ejar. Porque no mesmo dia um ano atrás, um jovem rapaz desconhecido que acabara de entrar na região Libra O do N Graus Cleo, desafiou o descâmpulo N Graus Meru 1 na escola Dragon Libra O Ejar, Golo 1, e também Copyright M arranjou uma batalha de vida ou morte que estava para acontecer hoje. Normalmente, um jovem rapaz T Libra O desconhecido N Libra O seria visto como importante por Golo 1, nem valorizado pelos elders e descâmpulos da escola Dragon Libra O Ejar. Contudo, aquele jovem rapaz em Libra O de deixar de ser visto como importante, porque ele se tornou o descâmpulo direto do Angraus Nico espiritualista mundano da escola Dragon Libra O Ejar, Zugiliu. Também Copyright M, mais de meio ano atrás, aquele jovem rapaz foi capaz de usar a cultivar an Libra O do 1 Angraus N Anvel do Reino Origem para matar facilmente um expert dos 5 Angraus N Anvel do Reino Origem e seu nome era Shufeng. Era dito que Shufeng aquele ano era desconhecido e era motivo de piada em incontáveis olhos de Ian Grausmer as pessoas. Em Libra o atual Shufeng J An se tornou o gênio que ninguém copyright M desconhecia em Vean Rias milhas da escola Dragon Libra o Ejar. Quase ninguém copyright M mais ousava ser desrespeitoso em relação a Libra o a ele. Naquele momento, meio ano passou e ninguém copyright M sabia a qual este ande o Shufeng se desenvolveu. Porém copyright M, a Angraus única coisa que podia ser confirmada era que o jovem rapaz que era inferiormente imaginado antes, era valorizado por muitas pessoas agora. Algumas pessoas a tan copyright mesmo sentiam que o resultado da batalha de hoje era imprevisível.
Afinal, Golo Yun disse as grandes palavras de que contanto que Xu Feng fosse capaz de bloquear TRS de seus golpes, Xu Feng seria aquele que venceu. Embora Golo Yun fosse de fato muito forte como o Discâmpulo Enian Graus Merum na escola Dragon Libra Oejar e fosse bastante famoso entre muitos Discâmpulos Enian Graus Merum em Vean e as escolas de segunda classe, os Emian Copyright todos de Xu Feng também Copyright M eram muito especiais e seu poder de batalha excedia completamente a imagina An Libra O das pessoas. Em Libra O, muitas pessoas sentiram que se ele precisasse bloquear apenas TRS golpes de Golo Yun, talvez Xu Feng realmente pudesse ter sucesso se ele desse tudo de si. No geral, aquela batalha levantou o interesse de todos na escola Dragon Libra Oejar e a fim de deixar muitas pessoas verem aquela luta, o Alto Escauan Libra O da escola Dragon Libra Oejar construiu especialmente uma enorme arena em um dos picos de montanha da escola Dragon Libra Oejar. A construção Libra O da Arena Comian ou meio ano atrás era grande o suficiente para conter milhões de pessoas e era separada em assentos para elders, assentos para discâmpulos do Enian Graus Cleo, assentos para discâmpulos da corte interna e Atan Copyright mesmo assentos para discâmpulos da corte externa. Resumindo, todos na escola Dragon Libra Oejar poderiam se sentar confortavelmente para assistir à batalha arranjada. Eu nunca teria pensado que a batalha arranjada que parecia insignificante causaria tal sensação Libra o Euro. Euro olhando nos rostos animados dos discâmpulos de minha escola Dragon Libra Oejar, talvez essa batalha arranjada seja uma coisa boa. Euro. Eu espero que sim. Porém Copyright M, Enian Libra O seria bom se Golo Yun ou Xu Feng morressem. Euro. Euro em momentos anticos, eu acredito que o Lorde Diretor da escola aparecerá. Afinal, ele se escondeu por tantos anos e copyright hora dele aparecer. Também copyright M, com a cena hoje, se as coisas realmente saem de controle, apenas ele seria capaz de estabilizá-la Euro. Os 6 protetores da escola Dragon Libra Oejar sentavam-se entre os assentos para elders. Enquanto eles olhavam nos discâmpulos que formavam montanhas e oceanos na arena enquanto estavam em alto rito, eles ficaram comovidos, mas preocupados. O diretor da escola Dragon Libra Oejar era uma figura misteriosa. Ao copyright M deles Isogilium, quase ninguém copyright M mais sabia quem era o diretor da escola Dragon Libra Oejar. A autoridade sobre a escola Dragon Libra Oejar estava sempre nas Emian Libras deles. Em Libra O hoje, a pressa Libra O que eles receberam também copyright M aumentou várias vezes. Euro M Lords, isso em Libra O copyright bom. Euro. Justo naquela hora, a porta para a área de assentos dos elders foi repentinamente aberta por algum copyright M. Um discâmpulo do Enian Graus Cleo apressadamente entrou correndo e Pensente Munico estava em toda a sua face. Euro Ena Libra O entre em Pensente Munico, o que aconteceu? Fale lentamente. Euro 6 protetores eram as pessoas atuais que lideravam a escola Dragon Libra Oejar. Em Libra O, eles estavam bastante calmos e experientes em situações como essa. Em Libra O com uma simples sentenha, as emoções ansiosas do discâmpulo se acalmaram. Euro M Lords, diretores de escolas e elders gerentes de muitas outras escolas Estian Libra O atualmente vindo em Dirian Libra O a escola Dragon Libra Oejar. Euro aquele discâmpulo do Enian Graus Cleo disse nervosamente. Euro e quantas pessoas, Euro apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, os 6 protetores também copyright M franziram firmemente e eles sentiram que o assunto estava um pouco estranho. Euro e bastantes pessoas. As escolas de segunda classe circunvizinhas Estian Libra O vindo e de estimativa inicial, existem ao menos pessoas de mais de 20 escolas. Euro aquele discâmpulo respondeu. Euro e algo assim. Rampido, vamos. Euro naquele instante, os 6 protetores também copyright MN Libra O puderam permanecer calmos. Com o balançar de suas grandes mangas, eles rapidamente correram em Dirian Libra O entrada da escola Dragon Libra Oejar para investigar o que estava acontecendo.
Quando os 6 protetores chegaram à entrada da escola Dragon Libra Oejar, eles descobriram chocantemente que havia realmente um enorme grupo de pessoas se dirigindo grandiosamente à escola Dragon Libra Oejar. Aquele grupo de pessoas absolutamente Enian Libra O era para ser subestimado. Eram formados por diretores de mais de 20 escolas PRAN sobrescrito 3 timas como também copyright M elders gerentes e os descâmpulos mais fortes. JAN havia dezenas de experts do reino profundo entre eles. Quando eles viram aquela forma AN Libra O, a TAN copyright mesmo os 6 protetores ficaram assustados. Afinal, a Foran AM copyright dia dos 6 protetores estava apenas no 3 graus N anvel do reino profundo. Se aquele grupo de pessoas tivesse intenhas hostis contra a escola Dragon Libra Oejar, claramente, eles seriam derrotados. Mas felizmente, apenas sobrescrito 3S os diretores das escolas virem os 6 protetores, eles trouxeram sorrisos na face deles. Aquilo Enian Libra opean de deixar de fazer os 6 protetores se acalmarem, porque ao olhar na atitude deles, obviamente, eles Enian Libra O vieram para atacar a escola Dragon Libra Oejar. Ao Invan Copyright S, parecia haver uma boa ocasião Libra O. Mais tarde, os 6 protetores descobriram que eles vieram pela batalha arranjada entre Golo e Unishu Feng. Quanto à forma que eles conseguiram aquela notícia, era porque haviam rios dias atrás, todos eles receberam um convite e aquele convite foi enviado por um elder convidado da escola Dragon Libra Oejar, Zhujiliuyun. Embora fosse dito daquela forma, os 6 protetores estavam completamente despreparados. Contudo, eles naturalmente em An Libra O poderiam trancar as grandes figuras para fora. Em An Libra O eles rapidamente mudaram a área de assentos para elders para a área de assentos para convidados para recebê-los. An Euro O é o que Zhujiliu Nestian fazendo. Sem sequer nos notificar, ele enviou tais convites com o nome da escola Dragon Libra Oejar.an Euro apenas sobrescrito 3S arranjar o grupo de pessoas. A velha senhora entre os 6 protetores estava um pouco brava. An Euro e talvez ele esteja com medo de que Goloyun ignorasse as regras da batalha arranjada feitas naquele dia. Em An Libra O ele quis convidar as pessoas dessas escolas para testemunharem essa batalha. Afinal, em An Libra O importa que o An Libra O fortes o Giliuyun fique, ele em An Libra O pode ficar mais forte que a cidade Tartaruga Negra inteira. Afinal, por TRS da cidade Tartaruga Negra, Atan copyright mesmo um Lin Ren. Ele copyright o gerente principal do CL An Libra Linda Mans An Libra O regente Kilin, An Euro outro elder sorriu e disse. An Euro é o J An ouvi isso antes. Se o ego Anstas o Giliuyun pode fazer tudo isso por Shu Feng, pode ser Notianvel que ele trata a Shu Feng muito bem. An Euro. An Euro e contudo, se uma figura como Lin Ren protege Goloyun, em An Libra O importa o que, muito provavelmente seria em An Graus o mesmo que Zhujiliuyun convidasse alguma grande figura de escolas de segunda classe. Na Provância Ejar, quem ousaria ofender Lin Ren, An Euro? An Euro e isso An copyright verdade. Por An copyright M, isso conta como Zhujiliuyun dando a Shu Feng, seu An Graus Nico Descampolo, um pouco de ajuda, em An Libra O An copyright, An Euro apenas sobrescrito 3S supor as intenhas de Zhujiliuyun, os 6 protetores suspiraram pelos esforrãos de Eladantes de Zhujiliuyun. CAP Antulo 243, Influências Misteriosas. Apenas sobrescrito 3S aquilo, muitos diretores de escolas de segunda classe, elders principais e fortes descâmpulos chegaram continuamente. De mais estima ANS, havia quase 100 escolas de segunda classe que foram assistir à batalha arranjada. Em An Libra O, muitas escolas de segunda classe se juntando JAN era uma ocasião Libra O DF ânsia de se ver. Em An Libra O, quando todas aquelas estimadas grandes figuras vieram, naturalmente, uma como An Libra O seria levantada na escola Dragon Libra Oejar e todos os descâmpulos da escola Dragon Libra Oejar ficaram animados. Colocando de lado se a batalha arranjada hoje seria interessante ou em An Libra O, como tantas figuras fortes de N Anvel diretor de escola apenas estavam lá para observar uma luta entre descâmpulos da escola Dragon Libra Oejar, aquilo JA mostrou o poder influente da escola Dragon Libra Oejar. Naturalmente, isso deixou a eles,
como discípulos da escola Dragon Libra Oejar, se sentirem incomparavelmente orgulhosos. An euro enan libra on copyright aquele o lord da cidade pensar o vermilion, surren. Atan copyright ele veio, an euro. Se fosse dito que a chegada de Vean e as escolas Jan era bastante inesperado, em An Libra ou a chegada de Surren junto ao grupo de pessoas puldarussas da cidade Pensar o Vermilion foi ainda mais inesperado. A cidade Pensar o Vermilion era bastante conhecida entre as cidades de primeira classe e Surren Jan era uma pessoa poderosa dos 6 graus em Anvel do Reino Profundo. Entre a cidade, havia também copyright em algumas pessoas no Reino Profundo. Aquela Foran era realmente bastante superior a muitas escolas que estavam em cena. Contudo, a Aparian Libra o mais atraente na batalha arranjada era o ex-Zan Copyright Cito da cidade Tartaruga Negra. A chegada deles foi completamente esperada. Porém Copyright M, a forma An Libra O deles era completamente inesperada. O Lorde da cidade Tartaruga Negra, pai de Goloyun, Gotiampin, era um cultivador dos 7 graus em Anvel do Reino Profundo. Entre os Vean e os elders gerentes da cidade Tartaruga Negra, havia 30 que entrou no Reino Profundo. Atan Copyright algumas escolas de primeira classe eram inferiores àquilo. Em An Libra O, aquilo era o porquê a atual cidade Tartaruga Negra era reconhecida publicamente como a cidade em An Graus Merum entre todas as cidades de primeira classe da Província Ejar. Dessa vez, a cidade Tartaruga Negra enviou praticamente todas as pessoas puldarussas da cidade deles. Porém Copyright M, a coisa mais chocante era que ao Copyright M das pessoas da cidade Tartaruga Negra, havia também Copyright M alguns diretores de escolas de primeira classe atrás deles tal como alguns elders gerentes. Eles conversavam com Gotiampin enquanto chegaram à escola Dragon Libra Oejar. Uma das figuras principais dessa batalha arranjada, Goloyun, também Copyright M tinha alguns discípulos de escolas de primeira classe ao redor dele. Alguns conversavam e alguns riam, enquanto apareciam dentro da linha de Visan Libra O das pessoas. An euro é a fan Liago atualmente ficou PRan sobrescrito trestima de alguns diretores de escolas de primeira classe. Parece que aquele Shufeng em An Libra O terá muita sorte dessa vez. An euro apenas sobrescrito 3 se as pessoas da cidade Tartaruga Negra aparecerem, os diretores de Vean e as escolas de segunda classe comiam era se reunir para conversarem. Atan Copyright mesmo eles ficaram atordoados pela forma An Libra O da cidade Tartaruga Negra, porque em An Libra O importava se fosse apenas a cidade Tartaruga Negra ou aquelas escolas de primeira classe, nenhum deles poderiam ser retidos pela escola Dragon Libra Oejar, sem mencionar todos aqueles fortes poderes juntos. An Euroea, a distância sentimos-se a An Copyright grande demais. Sem mencionar os poderes por TRAS do S-Ane Orgó, apenas S-Ane Orgó por si mesmo An Copyright um gênio raro. Eu ouvi que há alguns dias, a Tan Copyright mesmo o descâmpulo em An Graus Merum da escola de primeira classe, a escola Vento Ouvinte, foi derrotado por ele. Neste momento, S-Ane Orgó J. An Copyright um expert do 4 An Graus em Anvel do Reino Profundo e An Copyright uma das figuras L-Anderes da Gera An Libra O jovem da Província Ejar An Euro. An Euro é verdade. Isso An Copyright muito excepcional. Um ano atrás S-Ane Orgó tinha acabado de entrar no Reino Profundo. Com o tempo de um ano, ele atualmente fez avanços de TRAS em Anves e entrou no 4 An Graus em Anvel do Reino Profundo. Esse ritmo de progresso An Copyright assustador demais. An Euro. An Euro é como esperado do S-Ane Orgó. O talento dele An Copyright realmente incomparável. Aquele pobre pirralho Shufeng quer lutar contra o S-Ane Orgó. Ele em An Libra O conhece seus limites. An Euro. An Euro em An Libra O pode ser dito dessa forma. Em An Libra O importa como Vokan diga, Shufeng ainda tem um talento extremamente bom. Ele é Copyright um gênio que tem poder de batalha que o permite derrotar aqueles que possuem 4 vezes acima dele em An Libra O Siskian que ele derrotou facilmente o do que estava nos 5 An Graus em Anvel do Reino Origem com sua cultiva An Libra O do 1 An Graus em Anvel do Reino Origem. Ao An Copyright M do mais, em An Libra O An Copyright como se Shufeng em An Libra O tivesse background.
O Elderzuji de minha escola Dragon Libra O é Jaran copyright o mestre dele, correto, An Euro. An Euro F. E da Ansi Shufeng tem o Elderzuji como seu mestre. Ele acha que pode encontrar algo An copyright M para depender apenas dessa forma. Ele pode fazer o que quer apenas dessa forma. Saiba que o avan adotivo do S.An Orgoan Copyright o gerente principal do CL An Libra Linda Mans An Libra o regente Kilin, Lin Renan Euro. An Euro é isso mesmo. Embora Zugiliuyun seja uma grande figura na minha escola Dragon Libra o Ejar, quando comparado ao Lord Lin Ren, ele sequer An Copyright um peido. Em An Libra o Andean graus vidas na batalha de hoje. San Orgo pode certamente matar Shufeng com um tapa. An Euro. Apenas sobrescrito 3S Goluyun aparecer, a arena instantaneamente se tornou em uma bagunã. Todos suspiraram de admirar An Libra O em Rela An Libra O An cultiva An Libra O e background de Goluyun, e naquele instante, alguns elders e descâmpulos que tinham expectativas em Shufeng também copyright M perderam a confiança nele. An Euro é a An Euro justo naquela hora, um grito repentinamente soou do Can Copyright o seguindo aquilo, Vean rios gritos de perfurar os tâmpanos vieram incessantemente do Can Copyright e reverberou completamente naquele lugar. Mudanças como aquela deixaram as pessoas atordoadas e todos em cena em An Libra O puderam deixar de levantar a cabeça para olhar. Eles queriam ver o que estava acontecendo e embora eles em An Libra O esperassem muito, apenas sobrescrito 3S olhar, eles instantaneamente ficaram atordoados e estupefatos pela cena no Can Copyright. No Can Copyright claro e ensolarado, Vean rias centenas de silhuetas aparecerão. Eram anguias de cabeça branca. Anguias de cabeça brancas que eram extremamente preciosas. Preciosidades de anguias de cabeças brancas significava que a Tan Copyright mesmo escolas de primeira classe tinham apenas uma dezena ou mais e muitas escolas de segunda classe sequer tinham alguma. Por An Copyright M naquele momento, Vean rias centenas aparecerão e todas elas eram inestinháveis anguias de cabeça branca de qualidade topo. Naturalmente, aquilo deixou as pessoas infinitamente chocadas. An Euro e Can Copyright US, quem é An Libra O eles para exibir uma chegada T An Libra O grandiosa, An Euro muitas pessoas gritaram involuntariamente de surpresa. An Euro exeriam as pessoas da Mans An Libra O regente Kilin. Afinal, Lin Renan Copyright o avan adotivo de Goluyun e como seu avan, naturalmente ele em An Libra O ignoraria a batalha de vida ou morte de Goluyun com algo An Copyright em An Euro. An Euro e An Libra O An Copyright. Mesmo que a Mans An Libra O regente Kilin seja rica, afinal, Lin Renan Copyright apenas o gerente principal do CL An Libra Lin e mesmo ele em An Libra O pode reunir tantas anguias de cabeça branca. An Euro. An Euro e que tipo de pessoas estiam vindo para a escola Dragon Libra O Ejar? Por essa grandiosa cena, certamente seria uma figura super enorme de uma enormíssima influência. Seria possível que a Tan Copyright mesmo a escola Lingyun foi movida, An Euro. Quando eles olharam na cena ao ar, todos continuaram supondo, no entanto, em An Libra O puderam encontrar as respostas. Eles poderiam apenas continuar encarando o ar enquanto aguardavam pela resposta revelar a si mesma. Sob os olhares de quase milhões de pessoas, uma angrausnica anguia de cabeça branca que estava circulando ao redor do ar repentinamente desceu dos Can Copyright US seguindo aquilo, cada anguia de cabeça branca também Copyright M desceu, e no fim, aterrissaram no meio da arena. Apenas sobrescrito 3S aquelas pessoas aterrissarem, a multidão Libra O originalmente chocada a Tan Copyright mesmo alargou suas bocas em choque. Havia a Tan Copyright mesmo muitas pessoas que se esqueceram de respirar. Algumas pessoas a Tan Copyright mesmo deitaram no CH An Libra O apenas sobrescrito 3S serem assustados e o corpo deles a Tan Copyright mesmo começou a estremecer. Era porque as pessoas nas Vean rias centenas de anguias de cabeça branca tinham todos longos mantos com êmbolos. Pela aparência deles, estava claro que eles eram espiritualistas mundanos. Havia Vean rias centenas de espiritualistas mundanos e longos mantos cinza estavam no corpo de Atan Copyright mesmo 20 deles. Eles eram espiritualistas mundanos mantos cinza. Que o Libra o raro eram espiritualistas mundanos. No entanto, Vean rias centenas deles apareceram lá.
que o Libra o excepcionais eram espiritualistas mundanos mantos cinza. Até copyright aquele momento, apenas TRAS apareceram na Provância Ejar, mas naquele mesmo instante, naquele lugar, 20 deles aparecerão. Quando tais pessoas vieram para aquele lugar, indubitavelmente, abalaria a todos que estivessem ali. Enian Libra o importa se eles aparecessem na escola de segunda classe, escola Dragan Libra o Ejar, ou se aparecessem na Mansan Libra o Regente Killing ou na escola Lingyun, a mesma como An Libra o ainda aconteceria. CAP Antulo 244, realmente An Copyright Shufeng. An Euro e quem é An Libra o eles. Eles é An Libra o todos espiritualistas mundanos. Atan copyright mesmo pessoas usando mantos de cor cinza, em An Libra o eles An Libra o os lendan rios espiritualistas mundanos mantos cinza. Porque possui 20. An 20 espiritualistas mundanos mantos cinza. An Euro. Um descâmpulo que era ligeiramente mais informado gritou em surpresa e apenas sobrescrito 3S aquilo, mais gritos vieram. Todos que estavam em cena ficaram atordoados pelos espiritualistas mundanos que tinham origens desconhecidas. Os 6 protetores da escola Dragan Libra o Ejar tinham linhas negras em toda a testa e o Cora An Libra o deles estava repleto de preocupa An Libra o. Eles estavam extremamente com medo daquele grupo de espiritualistas mundanos terem vindo com intenções malignas. Se fosse dito que uma angrausnica escola de segunda classe poderia ser usada por um espiritualista mundano manto branco, em An Libra o Veanri as escolas de primeira classe poderiam ser usadas por um angrausnico espiritualista mundano manto cinza. O que as Veanri as centenas de espiritualistas mundanos manto branco e 20 espiritualistas mundanos manto cinza representavam atualmente. Embora eles fossem apenas Veanri as centenas de pessoas, se eles quisessem, eles poderiam usar as escolas da Provância Ejar inteira e eles seriam capazes de mover um ex-an copyright cito de Veanri as dezenas de milhões, ou atan copyright mesmo Veanri as centenas de milhões. Aquele poder de reunir Libra o era inimaginável. Como poderia a escola Dragan Libra o Ejar ofender tal grupo de enormes figuras? Em An Libra o apenas as pessoas da escola Dragan Libra o Ejar estavam preocupadas. Quase todos estavam receosos. Atan Copyright mesmo o Lorde da cidade Tartaruga Negra, Gotiampin, e os outros diretores das escolas de primeira classe em An Libra o eram esse An Libra o. Todos eles estavam supondo de onde tal grupo de figuras de An Libra o grandes vieram. Todos também Copyright M estavam supondo porque o grupo de grandes figuras vieram. An Euro Eulen. O S âmbolo no peito deles. Eles An Libra o pessoas da guilda espiritualista mundana, An Euro de repente, um diretor de uma escola de primeira classe gritou em surpresa. An Euro e guilda espiritualista mundana. A organiza An Libra o que rean graus em os espiritualistas mundanos mais excepcionais nas 9 provâncias e An Copyright o poder principal da provância é SP An Rito. Eles An Libra o realmente pessoas da guilda espiritualista mundana, An Euro. Apenas sobrescrito 3S ouvir aquelas palavras, as pessoas nas alis de assentos de convidados em An Libra o puderam deixar de inalar profundamente. Na originalmente receosa face deles, choque emergiu novamente. O que era a guilda espiritualista mundana? Talvez pessoas normais em An Libra o soubessem, mas os diretores de escolas dos Veanri os poderes naturalmente sabiam. Em An Libra o apenas a guilda espiritualista mundana era o poder soberano na provância ESP An Rito, também Copyright M era um dos Veanri os poderes mais fortes nas 9 provâncias inteira. J. Que os espiritualistas mundanos das 9 provâncias se reuniam na guilda espiritualista mundana, fortes influências de muitos lugares tentavam seu melhor para fazer amizade com a guilda espiritualista mundana. Atan Copyright mesmo o soberano das 9 provâncias, a dinastia Jiang, secretamente tinha negan sobrescrito 3 sius com a guilda espiritualista mundana. Se fosse dito que a escola Lingyun fosse a escola Nyan Graus Meru na provância Ejar, quando comparada à guilda espiritualista mundana, eles eram sequer um peido. A guilda espiritualista mundana era verdadeiramente um enorme monstro e era uma das maiores influências no continente. A coisa mais chocante era porque um grupo de figuras puldarussas vieram a Tan Copyright a provância Ejar.
Porque eles vieram para a escola Dragan Libra o Ejar. Eles em Ian Libra o menosprezavam a Provância Ejar e sentiam desdém copyright M da Provância Ejar. Enquanto incontáveis pessoas gritaram em surpresa e enquanto eles eram encarados por aproximadamente milhões de olhares, a multidão Libra o da guilda espiritualista mundana apenas permaneceu daquela mesma maneira no enorme estiandio. Cada pessoa estava firmemente coberta por seu manto do ESP rito mundano e ninguém copyright M podia ver as aparências deles claramente. De repente, um espiritualista mundano de manto branco foi alguns passos adiante e andou em frente de todos os espiritualistas mundanos. Em frente da multidão Libra O, ele lentamente levantou sua Emian Libra O e tirou o capuz que cobria sua face. Naquele instante, os olhares de todos estavam encarando firmemente nele e até copyright mesmo as batidas de Coran Libra O deles aceleravam e reduziam de acordo com os movimentos dele. Eles verdadeiramente queriam saber que tipo de rosto estaria sob aquele capuz e qual aparência tinha a figura da guilda espiritualista mundana. An euro isto an euro an copyright ele, an euro apenas sobrescrito 3S o capuz ser tirado. Todos da escola Dragan Libra O Ejarene An Libra O puderam evitar de gritar em surpresa, porque eles viram uma face bastante familiar. Mas comparado ao choque e confução Libra O dos Descâmpulos e Elders, a expressão Libra O de Gollum estava muito mais esplêndida. Suas sobrancelhas estavam franzindo firmemente, seu olhar estava travado rigidamente, seus punhos estavam fortemente fechados e seu corpo estava tremendo. Uma angrausnica palavra foi revelada em todo seu corpo. Inaceitável. An euro isto an euro quem an copyright esse jovem rapaz, an euro sob os gritos de incredulidade de Ian Grausmer pessoas e sob os olhares de incomparável choque de Ian Grausmer pessoas, algumas pessoas que em Ian Libra O estavam claras perguntaram curiosamente. An euro ele an euro ele an euro ele an copyright o jovem rapaz que desafiou Gollum num ano atrás. Um descâmpulo do Enian Graus Cleo da escola Dragan Libra O Ejar, uma das principais figuras na batalha arranjada de hoje, Shu Feng. An euro. An euro o é ok. Ele an copyright Shu Feng. Ele se tornou um espiritualista mundano em tal idade. Ele atan copyright mesmo se juntou à guilda espiritualista mundana em tal idade, an euro. An euro o isso an copyright verdadeiro ou falso. Voca Enian Libra O estian mentindo para mim, estian. Enian Libra O foi dito que Shu Feng era um lixo. Como ele pode ter tal status? Como ele pode ter tal background, an euro? An euro Enian Libra O estaria errado. Ele an copyright o descâmpulo de minha escola Dragan Libra O Ejar, Shu Feng, sem de graus vidas, an euro. Quando o nome Shu Feng foi espalhado, as pessoas que nunca sequer viram Shu Feng antes, afundaram em choque. Quando outro espiritualista mundano manto branco se aproximou, tirou seu capuz e falou as seguintes sentenças, todos em cena ficaram chocados mais uma vez. An euroeses protetores, o que vocan estian Libra O pensando. Porque vocan SN Libra O estian Libra O rapidamente recebendo os estimados convidados de minha escola Dragan Libra O Ejar, os amigos da guilda espiritualista mundana. An euro eras o Gilium. Ele atualmente tinha os símbolos da guilda espiritualista mundana e muito superiormente, ele apontou nos 6 protetores e rugiu. Naquele instante, os 6 protetores J estavam perplexos. Embora eles controlassem a escola Dragan Libra O Ejar, quando eles sequer viram uma forma An Libra O Te An Libra O grandiosa. Eles estavam parados lá de modo terminante e em An Libra O sabiam o que fazer. An euroeses velhotes, porque vocan SN An Libra O Estian Libra O recebendo rapidamente os convidados. An euro vendo aquilo, Zogilium rugiu novamente. An euroesin senhor, an euro dessa vez, os 6 protetores finalmente reagirão e em An Libra O ousaram mais hesitar. Ao mesmo tempo que eles corriam enquanto tropicavam, eles rastejantemente correram e respeitosamente conduziram a multidão Libra O da guilda espiritualista mundana como também copyright Misogilium para a mais an sobrescrito 3 Timalari de assentos dos convidados. Embora os rostos das venrias pessoas puldarussas da guilda espiritualista mundana estivessem cobertos e as pessoas em An Libra O pudessem ver as aparências deles,
pelo assentimento para os 6 protetores, era notável que eles em Libra O desprezavam os 6 protetores e eles em Libra O menosprezavam a escola Dragon Libra O Ejar. Ao Invan Copyright S, eles foram bastante educados e eles verdadeiramente vieram para a escola Dragon Libra O Ejar como convidados. An Euroecan Copyright S, eles realmente S An Libra O convidados da escola Dragon Libra O Ejar. Mas como a escola Dragon Libra O Ejar pean de convidar tais figuras? Eles vieram pela batalha arranjada. Eles vieram por Shu Feng, An Euro. An Euro é impressionante. Isso é um copyright impressionante demais. Muitas pessoas disseram que Shu Feng era lixo, porém copyright MLJ An se tornou um espiritualista mundano e a Tan Copyright mesmo se uniu a uma das influências mais fortes no continente, a guilda espiritualista mundana. An Euro. An Euro e muitas pessoas disseram que Shu Feng em Libra O tinha background, mas agora ele moveu o poder soberano da Provância ESP An Rito. Em frente da guilda espiritualista mundana, sem mencionar a cidade Tartaruga Negra, mesmo as Veanrias escolas de primeira classe, incluindo a Manzan Libra O Regente Kilin e a escola Lingunen Libra O ousaria ser discordante. Isso é um copyright chamado sem apoio. Isso é um copyright chamado sem fora alguma, An Euro. Naquele instante, as pessoas continuaram suspirando e continuaram gritando surpresos. Muitas pessoas comiam era ma elogiar sem se inibir. As pessoas que menosprezaram Shu Feng e sentiram que ele em Libra O poderia vencer, baixaram suas cabeças e em Libra O falaram. Especialmente na face do Lorde da cidade Pensar o Vermilion, Surren, havia arrependimento. Ele ocultamente suspirou em seu cora An Libra O, An Euro O eu nunca teria pensado que Shu Feng seria An Libra O excepcional. Em Libra O apenas ele se tornou um espiritualista mundano, ele a Tan Copyright mesmo conseguiu uma rela An Libra O com a soberana da Provância ESP An Rito, a guilda espiritualista mundana. Se eu soubesse que o talento dele seria de desafiar os Can Copyright US, eu realmente em An Libra O teria mantido a pequena Ru e a pequena Mei longe dele An Euro. CAP Antulo 245, um ano atrás. Com um cora An Libra O cheio de arrependimento, fez Surren lançar seu olhar em Dirian Libra O das duas filhas Perrian sobrescrito 3 estimas a ele. Apenas em An Libra O ele descobriu que Suru e Sumei encheram suas faces de contentamento e o sorriso que elas tinham era chamado felicidade. Era notável que as duas realmente foram comovidas por Shu Feng. Naquele instante, Surren realmente queria ir a Tan Copyright suas duas filhas e dizer, An Euro e Shu Feng An Copyright realmente um verdadeiro gênio e ele tem sentimentos em rela An Libra O Avocan S. Ele também Copyright me disse que ele queria casar com Vocan S2, em An Libra O Avocan S deveriam ter mais rela An ES com Shu Feng. Se ele ainda quiser casar com Vocan S2 e se tornar o marido de minha filha da Fan Liasu, no futuro, minha Fan Liasu certamente subiria e minha Fan Liasu em An Libra O seria An Libra O simples quanto apenas ser a governadora da cidade Pensar o Vermilion An Euro. Contudo, Surren Pean de apenas pensar sobre aquilo, porque ele se lembrava de quando ele disse para suas duas filhas se afastarem e em An Libra O interagirem mais com Shu Feng no tempo que a família de Shu Feng foi exterminada há alguns meses, como também Copyright M no tempo que Shu Feng mais precisou de ajuda, mesmo que a Tan Copyright ele se sentisse mal com aquilo. A princípio, ele sentiu que Shu Feng estava em perigo. Em An Libra O, para evitar ser arrastado por ele, ele deixou suas Perrian sobrescrito 3 para as filhas ficarem longe de Shu Feng. Porém Copyright M, agora, ele descobriu que Shu Feng tinha um enorme futuro. Em An Libra O, a fim de deixar sua família se desenvolver, ele queria que suas filhas se aproximassem de Shu Feng. Mesmo ele sentiu que aquelas palavras de antes eram inexpressáveis. Por mil claro, a razão Libra O pela qual ele em An Libra O disse nada, em An Libra O era somente porque ele em An Libra O se sentia bem sobre aquilo. Ele também Copyright M se lembrou de repente do Sr. Manto Cinza que exterminou a família Shangguan e se lembrou da carta que o Sr. Manto Cinza deu a ele. Enquanto ele pensou nos An Copyright todos Cruan Copyrights do Sr. Manto Cinza, ele em An Libra O tinha escolha sem An Libra O dispersar os pensamentos de deixar suas filhas se casarem com Shu Feng.
sob os incontáveis olhares das pessoas e apenas sobrescrito 3S as grandes figuras da guilda espiritualista mundana serem recebidas a tan copyright a área de assentos para convidados, apenas Xu Feng permaneceu no enorme stand e o ringue de luta no meio da arena. Asterisco. De repente, Xu Feng tirou seu manto branco do ESP rito mundano e revelou as roupas de descâmpulo do Enian Graus Cleo da escola Dragon Libra Oejar. Naquele instante, Xu Feng pareceria anormalmente dominante. Enquanto estava no stand, ele Enian Libra O estava com medo e Enian Libra O estava em pé único pelos olhares da multidão Libra O. Seus olhos eram como tochas e ao mesmo tempo em que ele olhou ao redor, ele disse em alta voz. Um ano atrás, eu, Xu Feng, pisei na região Libra O do Enian Graus Cleo da escola Dragon Libra Oejar pela primeira vez e me tornei um discípulo do Enian Graus Cleo na escola Dragon Libra Oejar. Aquele foi o dia em que eu, Xu Feng, me senti honrado e orgulhoso, porque eu provei a mim mesmo. Eu provei que eu tinha as qualificações para me tornar um discípulo do Enian Graus Cleo na escola Dragon Libra Oejar e contudo, também copyright me naquele dia, eu fui oprimido por um discípulo. Ele fez o que desejava sem medo e com o status de ser o discípulo Enian Graus número 1 na escola Dragon Libra Oejar e com a cultivan Libra O do 1 Graus Enian Vel do Reino Profundo, ele pisoteou na dignidade de Enian sobrescrito 3S, discípulos novos, e nos foram a romper nossa aliança e quando pressionado por ele, muitas pessoas escolheram obedecer. Porém copyright M, eu, Xu Feng, Enian Libra O estava disposto. Criar aliança copyright uma AAN Libra O permitida pelas escolas. O diretor da escola Enian Libra O restringiu. Os elders Enian Libra O restringirão. Em que base ele, um mero discípulo, restringiu, e entretanto, minha resistência atraiu a retaliação Libra O dele. Ele ignorou as regras da escola, ele ignorou a relação Libra O de ser da mesma escola e ele me atacou em frente da multidão Libra O de discípulos e ele, que tinha 20 anos de idade e tinha a cultivação Libra O do Reino Profundo, atacou a mim, que tinha apenas 15 anos de idade e tinha a cultivação Libra O do Reino Espiritual. Ele me forçou a se ajoelhar e implorar por perdão Libra O. Ele pisou em minha dignidade e a tan copyright mesmo quis tomar minha vida. Se Enian Libra O fosse pela assistência do Elder Li da escola, eu, Xu Feng, J. teria morrido pelas Enian Libra Os dele. Eu teria sido morto miseravelmente por esse discípulo que Enian Libra O se importa sobre as regras da escola. E porém copyright M. Quando ele cometeu tal crime na frente da multidão Libra O, ninguém copyright M sentiu que ele estava errado. Ao invan copyright S, eles olharam em mim com olhares de zombaria. Eles sentiram que eu, um insignificante pequeno discípulo novato, deveria morrer como punião Libra O apenas sobrescrito 3S e ofender o discípulo Enian Graus número 1. Eles sentiram que ser humilhado também copyright M era sensato. E contudo, eu, Xu Feng, Enian Libra O estava disposto a aceitar aquilo. Se ele Enian Libra O fosse mais velho que eu, se o tempo de cultivação Libra O dele Enian Libra O fosse mais longo do que o meu, minha cultivação Libra O Enian Libra O seria inferior a dele, minha força Enian Libra O seria inferior a dele. Porque eu precisava ser humilhado, ser morto, antes que eu tivesse o tempo de crescer. E todos sentiram que eu era inferior a ele, e então Libra O, sob os olhares provocantes de todos, eu desafiei o aclamado discípulo Enian Graus número 1. Eu queria lutar com ele novamente apenas sobrescrito 3S um ano. Nesse tempo, eu me limparia de todas as humilhações. Eu o deixaria saber que se eu tivesse uma certa quantidade de tempo, eu certamente Enian Libra O seria inferior a ele. E quanto a ele, Enian Libra O apenas ele prometeu aquilo, ele a tan copyright mesmo falou arrogantemente e disse que contanto que eu possa aguentar TRS dos golpes dele, ele se mataria. Ele tiraria a PRAN sobrescrito 3 pra vida. E hoje, um ano se passou e copyright hora de cumprir o combinado de um ano atrás. Eu, Xu Feng, J. estou aqui parado.
O aclamado Descampolo em An Graus Mero 1. Onde este Vocan? An Euro. Cada palavra de Xu Feng foi alta e clara e cada palavra era como o trovão Libra O. Ele reiterou as causas da batalha de hoje e com sucesso apontou todas as CR anticas em Rela An Libra O Angolo 1. Apenas sobrescrito 3S Saber da verdade, muitas pessoas admiraram bastante a coragem de Xu Feng. Ao mesmo tempo que ele encarou a forma irracional, ele em An Libra O baixou sua Cabian e Atan Copyright mesmo estabeleceu uma batalha arranjada para lavar sua humilha An Libra O. Nem qualquer pessoa ousaria fazer aquilo. Ao mesmo tempo, um enorme golpe foi desferido contra a imagem de Golo Yun. Embora as pessoas respeitassem as pessoas puldarussas deste mundo, ainda repugnariam pessoas que ignorassem regras e matassem casualmente aqueles da mesma escola. An Eurof. Xu Feng, essas S. An Libra O verdadeiramente palavras descaradas para se gabar. An Euro. Ao mesmo tempo, um raivoso berro também copyright me soou de um certo lugar na área de assentos dos convidados. Apenas sobrescrito 3S aquilo, um corpo se atirou explosivamente e aterrissou no ringue de luta como um meteorito. A pessoa que parou na frente de Xu Feng era ninguém copyright M menos que Golo Yun. An Euro e Xu Feng. Eu, Golo Yun, em An Libra O serei o mesmo que Vocan para atacar com palavras. Hoje, eu apenas estou aqui para respeitar a batalha arranjada de um ano atrás e para tomar conta de algo que deveria ter sido tomado conta há um ano. Eu estou aqui para tomar conta de Vocan. An Euro. An Euro mas se Vocan estian com medo, Vocan pode se ajoelhar e implorar agora mesmo. Pelo bem das faces de muitos convidados estimados neste momento, eu posso poupar sua vida. An Euro Golo Yun tinha um corpo alto e reto, com uma face bonita, porém copyright M fria. Ele de fato tinha o ar de ser o Descampolo em An Graus Mero 1 e fez muitas moãs ocultamente terem sentimentos em Rela An Libra O a ele. An Euro e Gonglo Yun, em An Libra O precisa desperdiçar tempo algum em palavras em An Graus Ts. Vê em frente e ataque. San Libra O apenas TRS ataques e veja como eu, Xu Feng, os enfrento. An Euro Xu Feng sorriu levemente e mostrou seu dedo do meio para Golo Yun. An Euro e Jan que Vocan quer morrer. An Libra O rampido, hoje, eu garantirei a Vocan esse desejo. An Euro. An Euro e Ra, An Euro. Golo Yun primeiramente gritou e poder profundo invisível explodiu de seu corpo como um vulcão. Libra O apenas sobrescrito 3S aquilo, ele lançou um punho em Xu Feng. O poder profundo que veio de seu corpo se tornou um enorme punho invisível e com poder aterrorizante, voou em Dirian Libra O de Xu Feng. An Euro e que An copyright todo forte. Poder profundo An Libra O forte. Golo Yun realmente entrou no 4 An Graus em Anvel do Reino Profundo, An Euro. An Euro e An copyright forte demais. Parece que os rumores de que Golo Yun derrotou o Descampolo em An Graus Mero 1 da escola Vento ou 20 era verdade. Se ele entrou no 4 An Graus em Anvel do Reino Profundo em tal idade, que o An Libra O excepcional ele seria no futuro, An Euro. Golo Yun revelou completamente a cultiva An Libra O do 4 An Graus em Anvel do Reino Profundo. Ao mesmo tempo em que ele fez muitos experts suspirarem de admirar An Libra O, ainda mais olhares foram lançados em Dirian Libra O de Xu Feng. Eles estavam todos pensando, poderia um Xu Feng ter An Libra O fraco bloquear aquela pancada. CAP Antulo 246, o poder de TRS punhos. Poder profundo persistia e como um rugido de dragão Libra O e um rugido do tigre, o punho veio voando junto ao forte vento. Enquanto ele encarava um punho An Libra O poderoso de Golo Yun, Atan copyright mesmo Xu Feng franziu firmemente e em An Libra O de deixar de recuar um passo. Ele em An Libra O ousou subestimar aquele ataque e rapidamente demonstrou seus graus nicos em An copyright todos de espiritualistas mundanos, condensando uma forma An Libra O espiritual transparente em frente a ele. Asterisco bun asterisco. Por An copyright M, quando o punho de poder profundo veio voando, a parede de forma An Libra O espiritual que acabou de ser condensada, foi quebrada e em An Libra O teve meios de bloquear o punho de Golo Yun. An Euro e merda, Xu Feng em An Libra O pode bloquear o punho, An Euro.
Naquele instante, aqueles que tinham relação com Shu Feng e esperavam que ele pudesse vencer ficaram incomparavelmente assustados e eles comiam era suar frio por Shu Feng, porque o punho de Golo Yun era verdadeiramente forte. Apenas sobrescrito 3S quebrar a forma An Libra O espiritual, N An Libra O apenas N An Libra O diminuiu seu poder, a Tan Copyright mesmo chegou à frente de Shu Feng. An Euro e An Euro. Naquele instante, os experts que viram a situação Libra O, claramente N Libra O puderam evitar de sentir algum arrependimento. Golo Yun era verdadeiramente forte demais e ele N Libra O deveria estar na escola Dragon Libra O Ejar. A Tan Copyright mesmo o descampulo N Graus Meru 1 na escola de primeira classe, a escola Vento Ouvinte, foi derrotado por ele. Alguns diretores de escola Atan Copyright mesmo suspiraram e sentiram que eles eram inferiores quando viram aquela forma. Quanto a Shu Feng, ele estava no reino espiritual um ano atrás, e mesmo que ele tivesse poder espiritual, mesmo que ele fosse um espiritualista mundano, mesmo que o talento dele quebrasse todo o senso comum, que este Anju poderia ele se desenvolver com apenas o perrando de um ano. Como ele poderia bloquear o ataque de uma pessoa poderosa do 4 An Graus N Anvel do Reino Profundo? Em An Libra O, muitas pessoas sentiram que Shu Feng N An Libra O poderia parar aquele ataque. Asterisco ou asterisco. Contudo, quando uma larga por An Libra O das pessoas sentiu que Shu Feng estava, sem de An Graus vidas, morto, e sentiram pena pelo gênio raro, Shu Feng operou a Tean Copyright Knika misteriosa em seu corpo. Raio subiu de seu pen copyright e enquanto seu corpo flutuava, ele deslizou para o lado e desviou o ataque de Golo Yun. An Euro Eulen. Ele desviou. Shu Feng desviou. Ele realmente desviou o ataque de Golo Yun, An Euro. An Euro e Can Copyright US. Como isso An Copyright pós Anvel? Ele claramente este An apenas nos 7 An Graus N Anvel do Reino Origem, em An Libra O como An Copyright pós Anvel que ele tenha desviado o ataque de uma pessoa do 4 An Graus N Anvel do Reino Profundo. Shu Feng realmente desafia o senso comum, An Euro. An Euro e espere. Shu Feng N An Libra O estava apenas no Reino Espiritual um ano atrás. Como ele este ano 7 An Graus N Anvel do Reino Origem hoje. Ele fez ver rios avãos em um ano, An Euro apenas sobrescrito 3S ver que Shu Feng desviou com sucesso, muitas pessoas alargaram os olhos, abriram a boca e N An Libra O puderam evitar gritar em surpresa. An Euro F. Todos Vocan S realmente acham estranho, J An que Vocan S acham isso raro. Vocan S apenas sabem que Golo Yun Copyright um gênio, mas Vocan S N An Libra O sabem que Shu Feng Copyright um monstro. Lembrem-se. Exatamente um ano atrás, Shu Feng estava no 7 An Graus N Anvel do Reino Espiritual em An Libra O, Shu Feng N An Libra O fez ver rios avãos de N An vez apenas. Com um ano, ele pulou um reino inteiro. An Euro. An Euro e também Copyright M, N An Libra O se sintam surpresos J An que ele foi capaz de desviar o ataque de Golo Yun do 4 An Graus N Anvel do Reino Profundo com a cultiva An Libra O do 7 An Graus N Anvel do Reino Origem. Seu poder de batalha An Copyright realmente chocante assim An Euro. An Euro e meio ano atrás, Shu Feng decapitou uma pessoa dos 5 An Graus N Anvel do Reino Origem com a cultiva An Libra O do 1 An Graus N Anvel do Reino Origem, e ele a Tan Copyright mesmo fez isso T An Libra O casualmente. Em An Libra O, o poder de batalha desse garoto desafia completamente o senso comum e supera suas imagina An S. An Euro. Ao mesmo tempo, algumas pessoas que compreendiam melhor a situação Libra O, comiam era anunciar orgulhosamente os superpotentes feitos passados de Shu Feng. Apenas sobrescrito 3S saber tudo, algumas pessoas a Tan Copyright mesmo duvidaram se era verdadeiro ou falso. Entretanto, aqueles que tinham de An Graus vidas derrubaram a mandâmbula direto ao CH An Libra O e com uma face cheia de choque, eles disseram 5 palavras, An Euro e ele sequer An Copyright uma pessoa, An Euro. Contudo, Shu Feng nem teve tempo para ouvir os rios gritos de surpresa da multidão Libra O naquele instante, suor estava em todo canto de sua testa, porque aquele punho de agora, realmente N An Libra O permitiu nenhuma subestima An Libra O.
quando comparado a outros, Golo Yun realmente tinha algumas habilidades. Porém copyright M, embora o punho um pouco tenha sido perigoso, Shu Feng que desviou com sucesso ainda tinha um sorriso convencido e disse para Golo Yun, "An euro e mais 2 golpes. Se Volcanian Libra O puder me matar, sua vida terá que ser jogada, An euro. An euro F. Eu apenas usei um D copyright cimo de meu poder para o primeiro ataque e apenas quis testar suas capacidades. Eu Enian Libra O serei piedoso no segundo punho, An euro." Enquanto ele estava sendo provocado por Shu Feng, o rosto de Golo Yun mudou ligeiramente e ele sentiu que Enian Libra O tinha mais face. Em An Libra O, ele operou a Tean Copyright Knika Misteriosa e Lan ou outro punho em Shu Feng. Asterisco Bun asterisco. Aquele punho era ainda mais rápido que antes e mais forte que antes. Enian Libra O importa se ele verdadeiramente usou um Dean Copyright cimo de seu poder no golpe anterior ou Enian Libra O, tinha que ser admitido que o segundo punho de Golo Yun era realmente muito mais forte que o primeiro. Porém copyright M, apenas sobrescrito 3S experimentar o poder do primeiro punho, Shu Feng se tornou muito mais cuidadoso e Enian Libra O desperdiçou tempo algum para verdadeiramente bloquear. No instante que o segundo punho veio, ele usou seu poder espiritual para confirmar a Dirian Libra O do ataque. Imediatamente, ele usou sua Tean Copyright Knika Marcial F Ansika e desviou do ataque justo quando chegou à frente dele. An euro ele desviou novamente. An euro. An euro isso um copyright impressionante demais. Ele realmente desviou. Se na primeira vez foi sorte, em An Libra ou a segunda vez foi certamente Tean Copyright Knika. An euro. Shu Feng desviou o ataque de Golo Yun de novo e todos soltaram gritos perfurantes de surpresa novamente. Foi muito mais excitante que antes, porque as pessoas realmente se sentiram sem palavras em relação a An Libra ou ao talento e força de Shu Feng. Eles estavam chocados pelo seu poder de batalha, mas comparados aos observantes que estavam entretidos, as pessoas que eram PRAN sobrescrito 3 mas a Golo Yun franziram firmemente e comiam era a ficar nervosos. A batalha arranjada de um ano. Golo Yun tinha que matar Shu Feng em TRS golpes, sem An Libra O ele se suicidaria ali mesmo. Aquelas foram as ousadas palavras ditas por ele mesmo, em An Libra O naturalmente, ele em An Libra O poderia retirá-las. Porém copyright M neste momento, apenas sobrescrito 3S2 golpes, em An Libra O apenas Shu Feng em An Libra O estava morto, ele sequer ficou um pouco ferido. Se Shu Feng em An Libra O pudesse ser morto apenas sobrescrito 3S o terceiro golpe de Golo Yun, a pessoa que morreria seria ele mesmo. Na realidade, a Tan Copyright mesmo Golo Yun franziu firmemente. Gotas de suor Tean Libra O grandes quanto Pean Copyright rulas apareceram na testa dele. Atualmente, ele estava hesitando. Hesitando de quanto poder ele deveria usar para lidar com Shu Feng. Afinal, havia tamanha diferença de cultivar An Libra O entre ele e Shu Feng, e ele realmente era uma das figuras de Enian Veltopo na Gera An Libra O jovem na Provância Ejar. Se ele tivesse que usar sua força total a fim de tomar conta de Shu Feng que estava apenas no reino origem, mesmo que ele vencesse, ele seria reduzido a um motivo de piada. Em An Libra O, ele em An Libra O queria usar seu poder total antes. Mas agora que ele sabia que ele em An Libra O poderia deixar nada com seu An Graus último punho. Ele tinha que usar seu poder total, sem An Libra O ele verdadeiramente se tornaria um motivo de piada. An euro e Gonglu Yun, An Copyright o An Graus último golpe. Volcan se preparou para se suicidar, An euro enquanto Shu Feng olhava no buraco PRAN sobrescrito 3 no ringue de luta feito por Golo Yun, ele primeiramente limpou o suor frio em sua testa, em An Libra O ele formou sua M An Libra O em um gancho e provocou Golo Yun. An euro e Shu Feng, em An Libra O seja T An Libra O cheio de si. Eu deixarei Volcan experimentar minha verdadeira força amorra. An euro. Asterisco Ush asterisco. Golo Yun gritou raivosamente, mas ele em An Libra O atacou imediatamente. Ele pisou adiante e seu corpo inteiro desapareceu. Quando ele apareceu, ele estava atrás de Shu Feng. Ele fechou firmemente seu punho direito, e nele, Radian Libra O apareceu.
Denso poder profundo estava surgindo rapidamente e terrível poder profundo se reuniu em seu punho. Naquele instante, ele J.A. havia lanhado em Dirian Libra O de Shu Feng. A coisa mais importante era que a presa Libra O do 4 An graus N Anvel do reino profundo havia travado Shu Feng e selou sua fuga. Com tal distanciência, Shu Feng N An Libra O mais poderia escapar. CAP Antulo 247, Simate. Naquele instante, todos comiam era maçoar frio por Shu Feng, porque sob essa situação Libra O inevitável, ninguém copyright me sentiu que Shu Feng era capaz de resistir ao punho de Golo Yun. Na realidade, Atan copyright mesmo Golo Yun sentiu aquilo. Ele sentiu que a razão Libra O pela qual Shu Feng foi capaz de desviar seus ataques era simples demais. Se Shu Feng compreende-se ter copyright técnicas marciais físicas ainda mais fortes, ele poderia realmente desviar aquele ataque. Afinal, um ano atrás, Shu Feng usou a mesma copyright técnica marcial física para desviar seu ataque. Contudo, ele em An Libra O duvidava de seu poder de ataque. Em An Libra O, ele ousou estar certo de que contanto que Shu Feng fosse incapaz de desviar de seu ataque, com seu poder atual, ele era absolutamente capaz de tomar a pequena vida de Shu Feng. Em An Libra O, ele em An Libra O usou nenhuma copyright técnica marcial e para o An Graus último golpe, ele apenas espancou. Quando ele viu seu punho mais e mais An sobrescrito tréstimo de Shu Feng, pouco a pouco, uma expressão Libra O de medo se tornou ainda mais clara no rosto de Shu Feng. O sorriso preso não ou de Golo Yun se tornou mais e mais amplo. Contudo, ele em An Libra O percebeu que quando seu punho estava prestes a acertar, um sorriso tolo no qual mostrava que seu esquema estava prestes a ter sucesso, preencheu o canto da boca de Shu Feng. Asterisco bum asterisco. Sem mais acidentes, aquele punho atingiu. Um estrondo como trovão Libra O explodiu e o opressivo poder profundo passou em todo lugar. Enquanto Shu Feng estava cercado pelo poder profundo, ele voou em uma linha reta, por copyright M, ele lentamente parou An sobrescrito tréstimo à borda do ringue de luta. An Euro e atingiu. Realmente atingiu. Shu Feng este morto, An Euro. Naquele instante, quase todos que estavam lá em An Libra O puderam evitar se levantar e lançar seus olhares cintilantes em Dirian Libra O de Shu Feng que estava envolvido pela An copyright voa de cor branca que entrelaçava com poder profundo. Embora a larga por An Libra O de pessoas sentisse que Shu Feng J.A. havia morrido, eles ainda queriam ver como Shu Feng morreu e que tipo de destruição Libra O foi infligido ao corpo de Shu Feng sob o poder do punho de Golo Yun. Finalmente, todos os gases dispersaram e o corpo de Shu Feng reapareceu dentro da linha de visão Libra O das pessoas. Contudo, o atual Shu Feng em An Libra O se tornou uma pilha de carne como esperado. Seu corpo ainda estava completamente bem e intacto. Mas mesmo assim, o atual Shu Feng deitava-se no An Libra O como um An Libra O morto e em An Libra O se moveu. Em qualquer parte de seu corpo, ele em An Libra O emanou aura alguma. An Euro é derrotado. No final, Shu Feng ainda foi derrotado. Embora ele fosse bastante forte e fosse um gênio raro, afinal, ele ainda em An Libra O se desenvolveu bem. Para ser capaz de se debater com o atual Golo Yun com sua cultivação Libra O dos 7 An graus N Anvel do reino origem mostrou que ele J.A. era bastante excepcional. An Euro. An Euro é mas infelizmente, tal gênio morreram dessa forma. As pessoas da guilda espiritualista mundana em An Libra O parecem ter quaisquer movimentos. Eles realmente permitiram Libra O que um espiritualista mundano da An sobrescrito 3 a influência deles seja morto por algum copyright M dessa forma, An Euro. Enquanto ele via aquilo, quase todos sentiram que Shu Feng J.A. estava morto. Eles sentiram que o resultado da batalha arranjada J.A. estava determinado e a copyright mesmo Surren que tinha esperança em ela An Libra O Shu Feng suspirou de lastima. Sumei a copyright mesmo Abraham ou sua An sobrescrito 3 a irmã Libra mais velha e ela estava com incessante dor. Cada pessoa que ouvia o doloroso pranto, do An seus Cora An S.
Se Suru Enian Libra O estivesse lâmpara para Anla, ela J An teria corrido e imediatamente abra An a do Shu Feng que estava no ringue de luta. Afinal, no Cora An Libra O dela, Shu Feng era quem ela amava. Por outro lado, Suru que compreendia as habilidades de Shu Feng, franziu levemente enquanto olhava Shu Feng no ringue, secretamente xingando em seu Cora An Libra O, An Euro e maldito Shu Feng, o que Vokan estiam fazendo. Se Vokan Enian Libra O se apressar e se levantar, a pequena Mei morrerão de chorar por Vokan. An Euro. Contudo, ao An Copyright M de Suru, entre as milhões de pessoas que estavam em cena, quantas entendiam Shu Feng completamente? Quantos conheciam as habilidades dele? Na realidade, o simples embate entre ele e Golo Yun antes J os deixou incessantemente chocados e eles sentiram que Shu Feng era um gênio excepcional. Em An Libra O, quase todos sentiram que Shu Feng estava morto. A Tan Copyright mesmo Golo Yun que estavam em Pan Copyright no ringue de luta olhou em Shu Feng algumas vezes e Tamban Copyright me confirmou que Shu Feng em An Libra O mais respirava. Em An Libra O, ele alegremente sorriu de maneira espalhafatosa. Ele girou e olhou ao redor. Ele cruzou os punhos em An Libra O às pessoas em todo canto que formavam montanhas e oceanos e disse com uma voz alta e clara. An Euro e todos, obrigado por terem vindo a esse lugar testemunhar a batalha entre Shu Feng e eu. Contudo, o resultado da batalha de hoje excedeu um pouco minhas expectativas, por An Copyright M, Tamban Copyright M foi lamenvel e enfadonho. An Euro. An Euro é a princípio, pelo bem de ser da mesma escola, eu, Golo Yun, em An Libra O usei meu poder total. Eu estava me restringindo nos 2 primeiros punhos. Eu queria avisar Shu Feng com a pressa Libra O daqueles punhos e eu queria que ele recuasse do perigo e desistisse da batalha arranjada de vida ou morte comigo. Na verdade, se ele estivesse disposto a ceder, eu certamente teria dado a ele uma chance para continuar vivendo. An Euro. An Euro e por An Copyright M, eu em An Libra O pude fazer nada sobre Shu Feng, pois ele foi teimoso. Em An Libra O apenas ele em An Libra O desistiu, ele a Tan Copyright mesmo continuou me provocando, e por causa das regras daquele dia, eu em An Libra O tive escolha sem An Libra O finalizá-lo no terceiro golpe. An Euro. An Euro é eu em An Libra O tive escolha sem An Libra O fazer isso e em An Libra O foram a An S que eu queria fazer. Por An Copyright M, eu quero contar a todos que eu, Golo Yun, venci a batalha arranjada de hoje. Eu, Golo Yun, venci. An Euro. Naquele instante, o sorriso no rosto de Golo Yun subiu ao extremo, em An Libra O ele rugiu as 2 sentenhas anormalmente alto, como se estivesse demonstrando os ares de um rei. Por An Copyright M, apenas sobrescrito 3S sua voz terminar de ressoar, em An Libra O houve aclamação S ou gritos que ele esperava. Ao Invan Copyright S, a arena inteira estava morbidamente obscura. Aquela estranha atmosfera o deixou sem saber o que fazer e ele estava bastante confuso. Entretanto, apenas sobrescrito 3S outra voz soar, instantaneamente, sua batida do Cora An Libra O acelerou e sua face mudou rapidamente. Ele sentiu como se algo An Copyright M tivesse batendo em seu Can Copyright Rebru com um enorme martelo que pesava 10.000 catches. Verdadeiramente zumbia e verdadeiramente era como um Trovan Libra O em um Can Copyright claro. An Euro e Gonglu Yun. TRS golpes foram finalizados. Se mate, An Euro uma clara e alta voz soou a Tran S de Golo Yun e foi como uma L cêntimo mina sem forma que perfurou o Cora An Libra O de Golo Yun. Com uma mente inquieta, Golo Yun lentamente virou sua cabe An A. Apenas em An Libra O ele descobriu com espanto que Shu Feng, que originalmente em An Libra O mais respirava, estava parado no ringue de luta. Em An Libra O apenas ele em An Libra O estava morto, ele estava a Tan Copyright mesmo sorrindo enquanto olhava nele. CAP Antulo 248, Poder de Batalha que Destran sobrescrito 3 e Senso Comum. An Euro evoca An Euro Vocan An Euro fingiu sua morte. An Euro. O atual Golo Yun estava An Libra O bravo que seu Cora An Libra O poderia explodir. Ele finalmente soube o porquê a atmosfera estava An Libra O estranha. Descobriu-se que Shu Feng em An Libra O morreu e ele realmente aguentou os TRS punhos.
Ele claramente perdeu a batalha, porém copyright M, ele Enian Libra O descobriu aquilo. Ele Atan Copyright mesmo fez juramentos e disse palavras atrevidas na frente de quase 1 milhão Libra O de pessoas, enquanto ele anunciou sua Vitan sobrescrito 3 RIA. Naquele mesmo instante, ele poderia realmente achar um buraco de formiga e se enfiar Atan Copyright LAN, porque ele foi enganado. Ele foi enganado por Xu Feng e foi completamente enganado. Ele se estapeou na frente de seu pai, na frente de sua fã Lia, na frente de seus amigos, na frente de quase 1 milhão Libra O de pessoas e Atan Copyright mesmo se estapeou Tean Libra O espalhafatosamente e claramente. Ele perdeu toda a face e sua sabedoria foi destruída. Tudo aquilo foi concedido por Xu Feng. Em Libra O, no atual Cora An Libra O de Golo Yun, sua F An Graus Ria verdadeiramente subiu aos Can Copyright US e ele odiou a si mesmo por ser incapaz de rasgar o corpo de Xu Feng em 10.000 pedaços. Enquanto ele olhava em Golo Yun que tinha uma face verde, que estava rangendo seus dentes de raiva, que tinha fuma An saindo de seus 7 orifícios facial, Xu Feng gargalhou e disse indiferentemente. Euroegongluium, conforme o acordo de um ano atrás, eu J tomei TRS de seus golpes. Enian Libra O copyright que eu, Xu Feng, Enian Libra O tenha simpatia, mas as palavras que Vocan disse aquele ano foram ditas por Vocan mesmo. Se mate. Euro. Apenas sobrescrito 3S Xu Feng falar, o Cora An Libra O de quase todos pulou violentamente 2 vezes. Eles estavam pensando, Euroegongluium realmente se suicidaram. Hoje, um gênio Tean Libra O excepcional se suicidará nesse lugar. Euro. Mas no PRAN sobrescrito 3º instante, eles descobriram que eles estavam errados. Eles superestimaram Golo Yun. Ele Enian Libra O cumpriu imediatamente as palavras ousadas que ele disse naquele ano. Ele apenas apontou em Xu Feng e disse ferozmente. Euro e Xu Feng, Enian Libra O se preocupe. Eu, Golo Yun, pagarei o preço por minhas PRAN sobrescrito 3 prias palavras. Contudo, mesmo que eu, Golo Yun, morra, eu morrerei depois de Vocan. Euro. Asterisco Ush asterisco. Justo quando ele terminou de falar, Golo Yun saltou adiante como uma flecha deixando o arco e com velocidade Reuan cêntimo pago, ele chegou à frente de Xu Feng e lançou uma pancada. Enian Libra O apenas ele Enian Libra O cumpriu a promessa que fez aquele ano, ele Atan Copyright mesmo atacou Xu Feng de novo e começou a golpear fatalmente. Enquanto eles olhavam no ataque fatal de Golo Yun que era agressivo e cheio de Enian Libra O de matar, a face de todos mudou grandemente. Porém Copyright M, Enian Libra O era por causa de Golo Yun quebrar sua promessa. Era porque enquanto Xu Feng enfrentava ataques Tean Libra O ferozes, ele sequer se moveu ou desviou. Ele apenas ficou lá inexpressivamente, como se ele estivesse esperando silenciosamente pelo ataque de Golo Yun. Enquanto ele encarava aquela situação Libra O, algumas pessoas Atan Copyright mesmo comiam era suspeitar se Xu Feng ficou completamente assustado pelo forte ataque de Golo Yun. Contudo, apenas sobrescrito 3S outro segundo, as pessoas que tinham suspeitas ficaram completamente estupefatas. Quando o punho de Golo Yun que era 10 vezes mais feroz do que antes, estava prestes a atingir a face de Xu Feng atacou com velocidade Reuan cêntimo pago. Ele também copyright em Milan ou um punho e mirou em Dirian Libra ou ao punho que Golo Yun estava lançando em Xu Feng. Aquela pancada era como um brão de um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem. Aquela pancada era simplesmente suicida. Da perspectiva da multidão Libra O, Xu Feng poderia apenas ser completamente insano para ele lançar tal pancada. Contudo, quando os dois punhos colidiram e apenas sobrescrito 3S um estrondo explodir, a cena mais inesperada aconteceu. Da poderosa forte, Golo Yun voou. Por outro lado, Xu Feng Enian Libra O se deslocou por 1 centímetro. Xu Feng que estava apenas no 7 graus em ânvel do reino origem afastou Golo Yun que estava no 4 graus em ânvel do reino profundo. O punho que parecia suicida e como um brão de um louva-a-Deus bloqueando uma carruagem, venceu. Como as pessoas que viram aquela cena poderiam aceitar aquilo?
Naquele mesmo instante, naquele mesmo lugar, o choque nos corações das pessoas era indescritível com palavras, porque no fundo de seus corações, uma sentença ecoava, an euro é o poder de batalha de Xu Feng realmente desafiava o senso comum, an euro. Porém copyright M, o atual Xu Feng ignorou todos os olhares atordoados. Ele fechou seus punhos enquanto desejou continuar, virou seu pescoço ao redor e moveu seu corpo. Em uma libra O, apenas sobrescrito 3S sons explosivos de estalos soarem de seu corpo, Xu Feng disse uma sentença que deixou todos estupefatos na cena. Palavras que quase assustavam as pessoas até copyright a morte. An Euroeeuj sabia que Vokan era uma pessoa que voltava com suas palavras. Em An Libra O, eu realmente em An Libra O deveria ter deixado Vokan me atacar TRS vezes. Tanto faz, An copyright melhor que eu mesmo o ataque. Eu o matarei pessoalmente, An Euro. Apenas sobrescrito 3S falar aquelas palavras, Xu Feng J. An caminhou adiante com passos largos. Sob os olhares de Yan Grausmer as pessoas, ele gradualmente andou em Dirian Libra O de Golo Yun. Naquele momento, pessoas J. An estavam T. Libra O chocadas que N. Libra O puderam cuidar de si mesmo. Eles pensaram em seus corações, An Euro é o que? Eu N. Libra O ouvi errado, ouvi. Xu Feng quer matar Golo Yun. Com sua cultiva An Libra O dos 7 An graus N. Anvel do reino origem, An Euro. Apenas sobrescrito 3S ouvir as palavras de Xu Feng, ao mesmo tempo em que eles ficaram chocados, eles também copyright M ficaram repletos de Dean graus vidas. Se fosse dito que Xu Feng era um gênio, quase todos acreditariam. Eles até copyright mesmo acreditariam que Xu Feng era um gênio que aparecia apenas a cada 1000 anos, porque as performances de Xu Feng estavam exatamente na frente dos olhos deles. Entretanto, se fosse dito que Xu Feng queria usar a cultiva An Libra O dos 7 An graus N Anvel do reino origem para derrotar Golo Yun que estava no 4 An graus N Anvel do reino profundo, aquilo era simplesmente inacreditável. O reino profundo era incomparável ao reino espiritual ou o reino origem. A distância íntima entre cada N Anvel do reino profundo era enorme. Em An Libra O, as pessoas sentiram que se o limite de Xu Feng fosse usar a cultiva An Libra O do 1 An graus N Anvel do reino origem para matar pessoas nos 5 An graus N Anvel do reino origem, em An Libra O no futuro, quando ele chegasse ao 1 An graus N Anvel do reino profundo, ele certamente em An Libra O teria meios de matar aqueles nos 5 An graus N Anvel do reino profundo. Em An Libra O, quase todos sentiram que Xu Feng era um louco falando seus sonhos. Muitas pessoas sentiram que Xu Feng ficou insano. An Euro e Vokan quer me matar. Vokan, An Euro. Golo Yun que J. An odiava Xu Feng até copyright os ossos, estava T. An Libra O furioso que seu sangue e ti ferveram quando ele ouviu que Xu Feng iria o matar pessoalmente. Em An Libra O, ele operou a T. An copyright técnica misteriosa e investiu contra Xu Feng novamente. Dessa vez, ele trouxe o forte poder do 4 An graus N Anvel do reino profundo junto a ele. Atan copyright mesmo o CH An Libra O tremeu e ressoou e Atan copyright o ar rugiu como se estivesse sendo comprimido. Ele verdadeiramente, desenfreadamente, exibiu seu poder. An Euro F. Antima hora para vir. An Euro. Por An copyright M, Xu Feng apenas gritou enquanto encarou o contra-ataque de Golo Yun. Ele também copyright M pisou adiante e rapidamente correu em Dirian Libra O de Golo Yun. Asterisco bum 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 asterisco. Os dois batalharam e punhos e chutes se tornaram em imagens fantasmas. Socando com punhos e anoitando com as pernas. Ataques voaram em todo lugar e poder origem e poder profundo foram misturados. Ondas opressivas continuaram como fogos de artifícios e os dois lutaram face a face. CAP Antulo 249, controle absoluto. An Euroecan Copyright US. Xu Feng realmente pode usar a cultiva An Libra O dos 7 An graus N Anvel para se comparar a Golo Yun. Meus olhos este An Libra O bem, N An Libra O An Copyright, An Euro. Naquele instante, muitas pessoas em An Libra O ousaram acreditar na cena em frente aos olhos deles.
Se fosse dito que Shu Feng ser capaz de bloquear o ataque de Golo Yun antes significasse que o poder de batalha dele era extraordinário, em Libra atualmente, a batalha entre ele e Golo Yun estava simplesmente desafiando a Elian sobrescrito 3 dica. Em Libra muitas pessoas em Libra estavam dispostas a acreditar naquilo. Eles em Libra tinham meios de acreditar naquilo, e com a diferença em qualidade que era como a diferença entre o Khan Copyright e a Terra, como poderia o poder origem que sequer poderia ser comparado ao poder profundo ser capaz de resistir contra profundo e em Libra estar em desvantagem. Em Libra fazia sentido. Algumas pessoas a Khan Copyright mesmo suspeitaram que os olhos deles estivessem um pouco defeituosos trademark e eles continuaram os esfregando. Quando aquelas pessoas abriram os olhos mais uma vez e olharam no ringue de luta, eles ficaram instantaneamente estupefatos. Eles descobriram com espanto que enquanto Shu Feng e Golo Yun estavam no ringue de luta, o poder origem suprimia o poder profundo. E enquanto os punhos e chutes se cruzavam, Golo Yun estava atualmente recuando enquanto Shu Feng também Copyright M estava avançando. Shu Feng tinha a vantagem. An euro é o 4 an graus em anvel do reino profundo an copyright apenas mais ou menos. Parece que esse teântulo de descampulo em an graus mero an copyright um pouco vazio, an euro. Shu Feng usou o poder origem para pressionar o poder profundo. Ele usou o reino origem para pressionar o reino profundo. Enquanto ele forava Golo e o Nathan Copyright aquele estado, ele em Libra se esqueceu de provocar seu oponente. An euro é o que Vokan tomou para ganhar poder de batalha T Libra estranho, an euro. Golo Yun também Copyright M foi anormalmente desanimado por Shu Feng. Ele em Libra acreditou. Ele em Libra acreditou que era a PRAN sobrescrito 3 pria foran de Shu Feng. Ele suspeitou que Shu Feng usará alguma medicina especial ou M copyright todos proibidos. An euro é isso mesmo. O que Golo Yun estiam dizendo em Libra copyright insensato. O poder de batalha que Shu Feng tem agora, realmente supera a normalidade. Por mil muito pós-anvel que ele usou medicinas proibidas ou alguns M copyright todos proibidos. An euro. Apenas sobrescrito 3S Golo Yun falar, muitas pessoas comiam era concordar com ele. Eles sempre sentiram que o poder de batalha de Shu Feng era anormal e coincidentemente Golo Yun deu a eles uma explicação Libra sensata. An euro e fali. Vokan usou medicina proibida ou M copyright todos proibidos an graus nicos a espiritualistas mundanos. A fim de me derrotar, Vokan ousa usar M copyright todos T Libra baixos. Vokan copyright verdadeiramente desprezível e extremamente sem pudor, an euro. Vendo que suas PRAN sobrescrito 3 prias suposiam ES ganharam o consentimento de todos, o descarado Golo Yun continuou com aquilo e gritou espalhafatosamente. Ele redirecionou toda a característica desprezível e sem vergonha dele para Shu Feng. An euro F. Vokan realmente acha que todos neste mundo an copyright têm Libra desprezível como Vokan. Tempo irão provar se eu, Shu Feng, usei quaisquer medicinas proibidas ou M copyright todos proibidos. An euro. An euro e por an copyright M, suas ANS desprezíveis de N an Libra se suicidar apenas sobrescrito 3S perder J an foi testemunhada por todos aqui. An euro Shu Feng bufou friamente e de forma amorfa, se explicou. An euro e Shu Feng este correto. N Libra importa se ele tomou medicinas proibidas ou usou M copyright todos proibidos, embora sua cultivar Libra pudesse aumentar grandemente em um tempo T Libra curto, a um tempo limite. An euro. An euro e apan sobrescrito 3S esse tempo passar, N Libra apenas o poder ganho ser todo perdido, também copyright M haver efeitos colaterais extremamente sem copyright rios. Pequenas feridas seriam feridas graves e feridas graves seria aleijamento e a perda de toda a cultivar Libra an euro. An euro e Shu Feng verdadeiramente usou medicinas proibidas ou M copyright todos proibidos, cedo ou tarde, ele retornaria à sua forma original e tudo seria revelado. Ele em Libra seria capaz de durar por muito tempo.
Mas olhando na aparência confiante dele, ele realmente não Libra usou nenhuma medicina profunda, e o que ele dependeu verdadeiramente em copyright foi sua PRAN sobrescrito 3 pria foran, an euro APAN sobrescrito 3S. Ouvir as palavras de Xu Feng, todos sentiram que também copyright M era sensato e eles não Libra puderam deixar de assentir com a cabia an euro F, seu sem vergonha que usou medicina proibida, e da an. Eu, Golo Yun, ainda posso usar minha PRAN sobrescrito 3 pria cultivar an Libra verdadeira para derrotar Vokan. Morra. An euro. Em resposta, Golo Yun ficou um pouco inquieto e repentinamente sentiu que Xu Feng, realmente em an Libra usou nenhuma medicina proibida. Em an Libra ele mudou seu estilo e em an Libra mais lutou com seu PRAN sobrescrito 3 pria o poder de batalha. Ele demonstrou uma TAN copyright técnica marcial muito forte. A PAN sobrescrito 3S. A TAN copyright técnica marcial ser usada, o poder profundo foi verdadeiramente demonstrado e o corpo de Xu Feng em an Libra teve jeito de lutar contra aquilo. Por an copyright M, Xu Feng em an Libra estava com medo. Ele revolveu o poder origem em seu corpo e muitas palmas e Lusan sobrescrito 3 reis aparecerão. Os olhos de muitas pessoas ficaram verdadeiramente deslumbrados por aquilo e eles em an Libra puderam descobrir qual era real e qual era falsa. Novamente, ele suprimiu Golo Yun. An euro esse Xu Feng copyright realmente bastante forte. An por mil a primeira vez que eu vi algo an copyright em usar a palma e Lusan sobrescrito 3 reia de minha escola Dragon Libra jara esse este an euro. Quando eles viram as palmas e Lusan sobrescrito 3 reis sendo exibida por Xu Feng, os elders da escola Dragon Libra Oejar o elogiaram incessantemente. A palma e Lusan sobrescrito 3 reia de Xu Feng era extremamente profunda e ele Jan compreendeu completamente a essência da TAN copyright técnica marcial. Mesmo eles em an Libra tinham esperança de alcançar esse estado e eles suspiraram para si mesmo, mostrando que eles eram inferiores. An euro an por mil apenas uma mera TAN copyright técnica marcial Direct 3. Vokan ousa brincar com isso na minha frente. Eu o deixarei experimentar a mais forte TAN copyright técnica marcial de minha escola Dragon Libra Oejar, an euro. Vendo que ele em an Libra PAN de ser PAN réu para Xu Feng em termos de TAN copyright técnicas marciais Rec 3, Golo Yun mudou seu estilo e usou uma TAN copyright técnica marcial Rec 5. Ele queria depender da forma da PRAN sobrescrito 3 pria TAN copyright técnica marcial para derrotar Xu Feng. An euro an por mil apenas uma TAN copyright técnica marcial Rec 5. Vokan acha que apenas Vokan possui, an euro. Mas como Xu Feng possivelmente estaria com medo dele. O terceiro estilo dos TRANS estilos de Trovan Libra raio surgia e podia se tornar qualquer coisa. Embora fosse uma TAN copyright técnica marcial Rec 4, em an Libra importa se fosse forma ou poder, o terceiro estilo era comparar velas TAN copyright técnicas marciais Rec 5. A coisa mais importante era que a chamada mais forte TAN copyright técnica marcial da escola Dragon Libra Oejar foi forçadamente suprimida pelo terceiro estilo dos TRANS estilos de Trovan S novamente. Mais uma vez, Golo Yun ficou extremamente desanimado. An euro e Xu Feng, Vokan depende desses an copyright todos malignos para lutar contra mim. Cedo ou tarde, Vokan arcarão com as consequências. Contudo, Vokan em an Libra precisarão sentir a dor do efeito colateral. Eu finalizarei sua vida antes que isso aconteça an euro. Por TRANS vezes continuas, Golo Yun foi suprimido por Xu Feng. Fez a ele, que estava no 4 an graus em Anvel do Reino Profundo, ele, que derrotou o Descampulo em an graus Meru 1 na escola de primeira classe, a escola Vento Ouvinte, em an Libra ter mais face. Enquanto raiva e F an graus Rea se combinava, ele queria rapidamente finalizar Xu Feng mais e mais. Em an Libra ele demonstrou uma TAN copyright técnica marcial F an Sika e saltou V an rios milhares de metros para TRANS. Ao mesmo tempo, seu corpo também copyright M mudou e uma explosão Libra de poder profundo extremamente forte estava mudando em seu corpo. An euro e Xu Feng, eu deixarei Vokan experimentar uma forte TAN copyright técnica marcial que Vokan nunca viu antes.
A TEAN Copyright Knika marcial de qualidade topo entre TEAN Copyright Knikas marciais Direct 5, 10.000 cavalos galopantes, €. Asterisco Boom asterisco. De repente, dentro do corpo de Gollum, poder profundo extremamente forte explodiu. Havia tanto poder profundo que quase subia ao ar, mas em Libra descia rapidamente. Virou oscila e amorfas e se levantaram. No final, diamorfa, tomou forma. Formou em um an sobrescrito 3 timo cavalo musculoso. Aquele cavalo era vânvido e realista, mas ambos seus olhos eram da cor de sangue. Havia um pontudo e afiado chifre em sua testa e estava emanando forte poder. Aquele poder em Libra pertencia a cavalos ordinários. A TEAN Copyright mesmo bestas monstruosas em Libra possuam a M. A coisa mais importante era que havia milhares de tais cavalos aterrorizantes. Aquele poder verdadeiramente fez o CH Libra balançar e tremer violentamente. Se o ringue de luta em Libra fosse criado com materiais especiais, quando os cavalos passavam, o CH Libra certamente teria quebrado e incontáveis fissuras teriam aparecido. Naquele instante, a TEAN Copyright mesmo uma cidade poderia instantaneamente ser pisoteada e transformada em nada pelo grupo de cavalos. CAP Antulo 250, expandir seus horizontes. Que TEAN Copyright Knika marcial forte. Esse poder por mil uma TEAN Copyright Knika marcial Rex 6, €. Ena Libra N Libra Copyright uma TEAN Copyright Knika marcial Rex 6. Por mil a TEAN Copyright Knika marcial Rex 5 da Mansa Libra Regente Killing, o extremamente famoso 10.000 cavalos galopantes. €. Por mil uma TEAN Copyright Knika marcial da Mansa Libra Regente Killing. As TEAN Copyright Knikas marciais S Libra as melhores das melhores, mas eles nunca passam para forasteiros. Porém Copyright M, Gollum aprendeu, €. Exoas notícias em Libra S Libra muito eficientes. Neste momento, Gollum possui um avan adotivo extremamente excepcional. Por mil o Lord Lin Ren, gerente principal do CL Libra Linda Mansa Libra Regente Killing. Com ele, qual TEAN Copyright Knika marcial Gollum N Libra pode aprender, €. Enta Libra algo assim em Libra isso significa que o background de Gollum não copyright aterrorizantemente profundo. Mas em Libra porque tal figura precisa ficar na escola Dragon Libra Ejar, €. É a parte importante em Libra copyright se Gollum não copyright capaz de aprender esse 10.000 cavalos galopantes ou em Libra A coisa importante em copyright que Gollum pode compreender perfeitamente essa TEAN Copyright Knika marcial. Sabendo que embora essa TEAN Copyright Knika marcial seja a dificuldade de cultivar Libra copyright extremamente alta. €. Essa TEAN Copyright Knika marcial copyright impressionante demais. TEAN Copyright Knikas marciais normais simplesmente em Libra podem lutar contra ela. Como Xu Feng responderam dessa vez, €. Os 10.000 cavalos galopantes fizeram as pessoas suspirar incessantemente de admirar Libra Ao mesmo tempo, as pessoas também copyright me travaram seus olhares em Xu Feng. Eles queriam ver como Xu Feng lutaria contra a TEAN Copyright Knika marcial que pressionava com poder. Exendo 10.000 cavalos galopantes, em Libra Xu Feng, usarei atingindo 10.000 cavalos com flechas trademark, €. Xu Feng colocou uma perna adiante e se curvou ligeiramente para cima, em Libra colocou sua outra perna para TRS e a curvou ligeiramente para baixo. Ele formou um arco em sua M Libra esquerda e formou uma flecha em sua M Libra direita. Em Libra quando sua M Libra esquerda balançou, sua M Libra direita era como uma L cêntimo mina. Incontáveis flechas de cor dourada se atiraram em Dirian Libra aos cavalos galopantes como uma tempestade. Asterisco asterisco. Asterisco relinchar 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 asterisco. Verdadeiramente, nenhuma Angrausnica flecha que Xu Feng atirou foi em Angraustil.
No instante que as flechas de cor dourada foram atiradas nos cavalos, os cavalos com forte poder caanram todos um apean sobrescrito 3S o outro e relinchos miserran vezes o arão. Apean sobrescrito 3S aquilo, eles se formaram em camadas de poder profundo e desapareceram no can copyright. A chamada mais forte Tean Copyright Knika Marcial Direct 5 da Manzan Libra o regente Kilin foi facilmente derrotada pelo arco de 100 transforma An ES de Shufeng. An Euroetsk Tisk Tisk, o chamado 10.000 cavalos galopantes An Copyright somente isso. Vokan An Libra o aprende as Tean Copyright Knikas marciais de sua PRAN sobrescrito 3 para a escola e Vokan teve que aprender as Tean Copyright Knikas marciais de outros. Parece que Vokan verdadeiramente envergonhou o ancestral de minha escola Dragan Libra Oejar. An Euro Shufeng sorriu zombeteiramente e disse. An Euro Entan Libra O isso significa que o que Shufeng acabou de usar era uma Tean Copyright Knika marcial da escola Dragan Libra Oejar. Forte. Verdadeiramente forte. Embora o poder daquela Tean Copyright Knika marcial em An Libra O parecesse ser forte, nas An Libra os de Shufeng, demonstrou poder excessivo e facilmente matou os 10.000 cavalos galopantes de Goloyun, An Euro. An Euro e An Libra O como as lendas dizem, em An Libra O importa que o An Libra O forte sejam as Tean Copyright Knikas marciais, elas devem ser usadas pela pessoa apropriada. A Tean Copyright Knikas marciais lixos podem ser usadas para demonstrar poder extremamente forte nas An Libra os de Experts, An Euro. As palavras de Shufeng fizeram todos pensar novamente. Todos continuaram elogiando Shufeng. Se o poder de batalha de Shufeng fosse aumentado dependente de alguns An Copyright todos especiais, em An Libra o uso e compreensão Libra o de Tean Copyright Knikas marciais eram indubitavelmente seu PRAN sobrescrito 3 para o talento e habilidade. An Euro e palavras bem em An graus Ts. Pessoas como Vokan podem apenas permanecer dentro da escola Dragan Libra Oejar por sua vida inteira. Vokan nunca saberão o que é se An Libra o Tean Copyright Knikas marciais realmente Puldarussas. An Euro. An Euro e hoje, eu deixarei Vokan ampliar seus horizontes. Eu deixarei Vokan experimentar uma Tean Copyright Knika marcial que Vokan nunca experimentou antes. Uma lendária Tean Copyright Knika marcial de Rec 6, An Euro. Goloyun foi realmente fornado a ansiedade por Shufeng. Ele balançou sua grande manga e o ar ao redor dele rapidamente fluiu e entrelaçou com poder profundo em seu corpo. Naquele instante, Jean Copyright lido, perfurante Jean S começou a se espalhar velozmente. A Tean Copyright as pessoas que estavam assistindo à arena sentiram um pouco de frieza. O ar frio perdurando-se no ringue de luta era ainda mais aterrorizante. Geada J.A. havia sido condensada no Estiandiu e estava atualmente cercando e se aproximando de Shufeng. Naquele instante, o ringue de luta era como uma terra de gelo e neve. An Euro essa frieza de perfurar os ossos. Esse poder terra anvel. An por mil uma das Tean Copyright Knikas marciais de fortificar An Libra o An sobrescrito uma da Mans An Libra o regente Kilin, a Tean Copyright Knika marcial Rec 6, atmosfera Jean Copyright lida, An Euro. An Euro e Tean Copyright Knika marcial Rec 6. An por mil uma verdadeira Tean Copyright Knika marcial Rec 6. Esse An Copyright sem de An graus vidas o poder de uma verdadeira Tean Copyright Knika marcial de Rec 6. Verdadeiramente impressionante. Goloyun atualmente compreende uma Tean Copyright Knika marcial Tean Libra o forte, An Euro. O poder de uma Tean Copyright Knika marcial Rec 5 e o poder de uma Tean Copyright Knika marcial Rec 6 era completamente diferente. Quando ele usou a atmosfera Jean Copyright lida, todos na arena sentiram um tipo de pressa Libra o. Os experts em cena estavam sobrescrito tristimos, mas muitos dos descâmpulos da corte interna e externa da escola Dragan Libra O Ejar em An Libra O puderam resistir àquela frieza. Eles em An Libra O tiveram escolha sem An Libra O sair rapidamente. Muitas pessoas a Tean Copyright mesmo desmaiarão. An Euro Ezeu Avan adotivo lhe trata muito bem.
Ele Atan Copyright mesmo passou a coisa que ele normalmente esconde a Vocan.euro quando ele sentiu a Jean Copyright lida a atmosfera consumidora, Shufeng Enian Libra Opean de evitar se lembrar da cena na qual Lin Ren Tamban Copyright M usou a atmosfera Jean Copyright lida para tentar matá-lo no Vale de 100 Curvas naquele dia. A atmosfera Jean Copyright lida de Lin Ren era realmente forte e Atan Copyright mesmo se Shufeng lutasse contra aquilo de novo neste momento, ele Enian Libra ousava lutar diretamente. Contudo, a atmosfera Jean Copyright lida de Golo Yun faltava um pouco de maturidade. Ao menos, para Shufeng, Enian Libra era o suficiente para deixá-lo com medo. Eurof. Vocan sabe bastante, mas pelo que eu vejo, parece que sua vida este acabada. Enian Libra importa o que o Libra forte seu corpo seja, Enian Libra ser incapaz de aguentar o ar frio de perfurar os ossos de minha atmosfera Jean Copyright lida. Tudo este terminado. Morra, Euro. Golo Yun bufou friamente. Ele teve o suficiente daquela batalha. Mesmo que ele pudesse vencer a luta de hoje, ele Enian Libra teria face quando as notícias dele ser foram a do Atan Copyright aquele estado por algum copyright M dos 7 graus Enian Vel do reino origem, se espalhassem. Em Libra ele realmente queria finalizar Shufeng rapidamente e a atmosfera Jean Copyright lida era seu trunfo mais forte. Asterisco silalala asterisco. A atmosfera Jean Copyright lida inesperadamente se solidificou e se formou em veanrias bestas atrozes de ar frio. Elas mostraram os dentes e de todas as Dirian cercaram Shufeng e atacaram. O ar perfurante Atan Copyright mesmo condensou gelo no ar e fissuras Atan Copyright mesmo aparecerão. Euro Eisuan Copyright assustador demais. Quando o poder de uma Tean Copyright Knika marcial estianas Emian Libra os de Golo Yun, exibe um poder extremo. Atan Copyright mesmo Enian sobrescrito 3S Enian Libra podemos resistir contra uma Tean Copyright Knika marcial como aquela. Dessa vez, parece que Shufeng Enian Libra terá muita sorte. Euro. Euro de fato. Embora o talento de Shufeng seja bastante aterrorizante e anormal e embora o poder de batalha de Shufeng seja extraordinário, enquanto ele encara essa Tean Copyright Knika marcial de Rex 6, ele Enian Libra pode depender do poder de batalha e talento para compensar por isso. A menos que Shufeng Tamban Copyright M compreenda uma Tean Copyright Knika marcial de Rex 6, ele Enian Libra terá meios de resistir a essa atmosfera Jean Copyright lida, Euro. Enquanto a atmosfera Jean Copyright lida estava sendo movida pela força total de Golo Yun, Atan Copyright mesmo muitos diretores de escolas na cena, sentiram o poder e pressa Libra Eles ansiavam para ver se Shufeng Tamban Copyright M compreendia uma Tean Copyright Knika marcial Rex 6 para lutar contra a atmosfera Jean Copyright lida de Shufeng. Especialmente por Shufeng criar milagres de novo e por ele atordoar a alma deles novamente e novamente, muitas pessoas em Enian Libra duvidaram que Shufeng compreendesse uma Tean Copyright Knika marcial Rex 6. Mas o que eles podiam confirmar era que se Shufeng Enian Libra compreendesse uma Tean Copyright Knika marcial Rex 6, a batalha arranjada de hoje de fato terminaria completamente.